Olá, aquele abraço, estamos começando mais uma edição do TVI News aqui pela sua TVI, canal 36.2 da operadora TVC para Itabuna e Ilhéus. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência desde já, principalmente também para você que nos assiste pelo nosso aplicativo TVI Play Brasil. Baixe logo aí na sua loja Android e brevemente também na loja do Apple, tá certo? Também você que nos assiste pelo YouTube, TVI Oficial no YouTube, né? É youtube.com, TVI Oficial. Temos também o TVI Brasil, TVI News Brasil no YouTube. Você pode assistir a gente em qualquer lugar que você estiver, tá certo? Então fica a dica para você. No programa de hoje vamos falar do Itabuna Esporte Clube, o campeão baiano da Série B de 2022. Está aqui com a gente o presidente Rodrigo Xavier e também o jogador Fabinho Baiano. Inclusive nós aproveitamos, você lembra a transmissão do Fabinho Baiano aí da carreata, né? E a gente botou ao vivo aqui, viu, Fabinho Baiano? Aquelas imagens suas lá da carreata, colocamos ao vivo aqui. Tava bacana as suas imagens. E a gente vai falar com eles daqui a pouquinho aqui no programa. Vamos falar também sobre economia verde hoje com o Kleber Isaac. E tem também o professor Guilherdes, que está aqui com a gente, né? E já faz parte do quadro Economia Verde com o Kleber. E vamos falar aí hoje sobre um tema importantíssimo que você não pode perder dentro do Economia Verde. Vamos falar também de Vitória da Conquista, né? Com o Gustavo. Tem um quadro da Maísa também hoje, é sexta-feira, sextou, né? E vamos ter o quadro da Raquel Rocha também, que é nossa cineasta e também psicóloga, tá certo? Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no TVI Play. Bom, vou dar bom dia logo para o Rodrigo Xavier, né, o presidente do Itabuna Esporte Clube, que está aqui com a gente, ao lado do Fabinho Baiano. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Barbosa. Bom dia a todos os telespectadores. Um prazer estar aqui falando do Itabuna, ainda mais depois do nosso título, de trazermos o troféu aqui para a nossa cidade, Barbosa. Então, é uma alegria imensa a gente estar aqui falando sobre esse nosso título. E a gente não pode deixar isso passar de qualquer maneira, não, né? Teve a carreata, teve festa, né? Mas a gente tem que ficar falando disso sempre, porque não é todo dia que um time é campeão, né, Rodrigo? Sem dúvida. E ainda mais o Itabuna, que estava há quantos anos fora da Série A, né? O Itabuna estava há 10 anos fora da Série A, há 7 anos fora de qualquer disputa de futebol profissional, e há 20 anos que não conquistava um título, que foi em 2002 que a gente foi o campeão baiano também da segunda divisão e agora bicampeão baiano da segunda divisão. É isso aí. Eu já dei os parabéns a você aqui, ao patrocinador Master e aos outros patrocinadores também, apoiadores do Itabuna, né? Porque sem patrocínio fica difícil. E esse ano ainda foi mais difícil ainda, porque eu não sei como é que você, Rodrigo, conseguiu fazer esse time jogar bem, né? Fora de casa, porque não teve mando de campo aqui em Itabuna. E o mando fora e longe, né? Vitória da Conquista, Ipiaú, Jiquié. Foi muito mais difícil, foi uma prova de fogo para você, viu, Rodrigo? Verdade, sem dúvida. O sacrifício foi enorme. Eu sempre falo, já tinha até falado aqui no outro dia que eu tive aqui, que foi uma batalha em cada dia que nós fomos vencendo. Cada dia ali, ó, a gente tinha as dificuldades daquele dia, vencíamos, porque assim, Barbosa, a gente tinha um jogo, ganhava, poxa, aquela alegria. No outro dia de manhã, que a gente já acordava, já vinha aquela enxurrada de problemas que tinha que se resolver. Era as despesas que a gente tinha que já conseguir o recurso para a próxima viagem, porque a próxima viagem já era no outro final de semana, então tinha que arranjar todo o recurso. Então foi uma batalha muito grande, mas que sem dúvida nenhuma eu tenho um prazer de dizer de que realmente Deus foi abrindo o caminho. E a cada dia, a cada momento a gente foi vencendo esses obstáculos e chegamos até a final e trouxemos esse troféu para a nossa cidade como coroação por todo o sacrifício que foi essa segunda divisão. Não só para a questão da diretoria na parte administrativa, como também para os atletas. O Fabinho sabe aqui a dificuldade que foi a gente estar viajando. Foram mais de 10.500 quilômetros rodados na Bahia. Rapaz. Durante esses 15 jogos que nós fizemos fora. E mais ainda o jogo que não teve, né? Ainda foi para Salvador, voltou, se desgastou, gastou dinheiro. Foi para Jacobina de novo. É verdade. E a federação não ressarciu esse valor para vocês, não? Não, na realidade foi uma decisão judicial. O STJD deu uma liminar porque o Jacobinense ele tinha sido punido pelo problema que houve na semifinal. E aí nessa punição ele perdeu o mando de campo. E aí o STJD deu uma liminar suspendendo essa perda de mando de campo. Então voltou
voltou o mando de campo ao Jacobina, que era lá na cidade do Jacobinense, que era lá na cidade de Jacobina, e aí a federação não podia fazer nada a não ser cumprir a decisão judicial. Ela recorreu, só que até o limite do tempo para se remarcar outra partida não tinha sido julgado o recurso, e aí acabou marcando lá para Jacobina, mas é o que eu falava antes do jogo, me perguntava e eu falava, a gente vai para lá e vamos ser campeões lá dentro. Ok. Bom, Rodrigo, você vai continuar aí com a gente, né? Hoje vamos fazer aqui um especial falando de Itabuna aí, porque merece, mas eu vou fazer uma pausa rapidinho aqui, né? Porque a Raquel Rocha está online com a gente e quer falar aí. Bom dia, Raquel. Olá, telespectadores do TVI News. Hoje nós vamos falar sobre de que forma a psicoterapia ajuda no tratamento da depressão. A Organização Mundial de Saúde define depressão como um transtorno mental caracterizado por tristeza, perda de interesse, ausência de prazer, oscilações entre sentimentos muitas vezes de culpa, de baixa autoestima. Além disso, o paciente também costuma apresentar alterações no sono e no apetite. E essas alterações no sono, por exemplo, pode acarretar sensação de cansaço, dificuldade de concentração. No DSM-5, a depressão é um transtorno caracterizado por um estado de tristeza persistente e profunda, de perda de interesse, de ânimo, de falta de prazer e dificuldade em realizar as tarefas diárias. A depressão pode ser resultado de uma desarmonia no cérebro devido a uma diminuição na quantidade de neurotransmissores como a serotonina e a noradrenalina. Essa desarmonia pode ser causada por fatores biológicos, psicológicos ou ambientais. O tratamento da depressão pode ser psicoterapêutico ou medicamentoso, a depender do caso. Sobre a psicoterapia, vamos citar aqui um artigo da revista Filosofia, a edição sobre psicanálise e neurociência. João Fernandes Teixeira, PhD pela Universidade de Essex, na Inglaterra, aponta os benefícios do tratamento terapêutico. Ele diz que estudos recentes mostraram que a psicoterapia altera de maneira significativa o funcionamento e as conexões cerebrais. Constata-se mudanças no fluxo sanguíneo do sistema límbico e, em alguns casos, quando está associada à medicação, o aumento do fluxo sanguíneo chega também aos gânglios basais. A ressonância magnética funcional e a tomografia axial mostram que, em casos de pacientes que sofrem de depressão, a terapia opera mudanças no córtex frontal, no córtex cingulado anterior e no hipocampo. Uma reorganização da conectividade cerebral ocorre após a psicoterapia. Psicanálise, psicoterapia e neurociência convergem quando adotamos uma perspectiva naturalista acerca do mental. A depressão é uma doença grave que leva o indivíduo ao sofrimento extremo. É a maior causa de suicídio no mundo. Nunca deve ser subestimada e nem escondida. Com o tratamento adequado, a depressão pode diminuir ou até mesmo chegar à remissão completa. Eu vou pedir desculpa aos nossos telespectadores, né, que o som estava horrível, que eu não sabia, eu estou sem retorno aqui, não estou sabendo, né, o som do Rodrigo não estava bom. A gente teve que interromper a entrevista e chamar a Raquel também, né? Mas eu peço desculpas aí, inclusive o Rodrigo. Rodrigo, a gente vai ter que repetir algumas coisas aí que você falou, né? Tranquilo. Ouvir melhor agora. Será que tá bom o som agora? Alguém me dá o retorno aí que você tá bom. Rodrigo, então fala aí dessa dificuldade, né, que foi para o Itabuna. Como eu falei antes, uma prova de fogo para você. Primeira vez como presidente do clube, claro, apoiado pela família que tem experiência. Mas foi uma prova de fogo você jogar fora de casa, né? Depois de vários anos, como você falou aí, eu queria que você repetisse, o Itabuna fora de qualquer competição, 7 anos, né? 7 anos. E 7 anos. E 10 anos fora da Série A, não é isso? Da Série A. E 20 anos do título da segunda divisão em 2002 e que agora a gente repete esse título com o bicampeonato. É isso aí. Então fala como foi fazer esse futebol tão longe de casa, tantos quilômetros rodados aí que você falou, né? Verdade, Barbosa. Foram mais de 10.500 quilômetros rodados na Bahia.
Foi muito sacrifício que a gente teve a coroação com a competição, com o título, né? Trouxe até a medalha de campeão aqui, Barbosa, porque a gente tem que realmente expor, porque a gente traz para a nossa cidade esse título, depois de tanto sacrifício, jogar fora de casa durante as 15 partidas, e ainda fizemos mais uma viagem, com a partida que não teve lá em Salvador, e sem dúvida nenhuma, além das dificuldades financeiras e administrativas que nós tivemos, também teve as dificuldades, e Fabinho sabe disso, fisiológicas do atleta, porque a recuperação era dentro de um ônibus e você não consegue recuperar direito, porque você precisa de uma cama, um sono estável para poder recuperar, mas mesmo assim a gente foi superando cada obstáculo. Eu estava falando também há pouco que as dificuldades foram tantas que a gente ganhava um jogo, comemorava lá no domingo de noite e tal. Quando acordava na segunda de manhã, já vinha lá aquelas dificuldades, já as mensagens de zap, já para as coisas que tinha que resolver, casa do atleta, alimentação de casa do atleta, os recursos que a gente tinha que buscar para o próximo jogo, porque tinha que pagar ônibus, tinha que pagar hospedagem, alimentação. É claro que depois os ônibus, a prefeitura, graças a Deus, também entrou aí, o prefeito Augusto Castro entrou nos apoiando, mas ainda tinha hospedagem, alimentação, lanche, toda a estrutura logística que tinha, mas a gente foi vencendo cada obstáculo, cada dia seu obstáculo, a gente foi vencendo um a um. Deus nos abençoou, não tenho dúvida disso, porque realmente viu o nosso sacrifício, viu a nossa correção a nível de trabalho, e a gente veio com a coroação trazendo o troféu para a nossa cidade, para a nossa população tão sofrida, mas que merece a alegria. Eu tenho a satisfação de, como o presidente do Itabuna Esporte Clube, a gente trazer esse troféu. A gente fez a carreata, você estava falando mais cedo que até acompanhou pelas imagens aqui de Fabinho, e foi uma coisa muito bonita, Barbosa, a gente passando, e era da criança ao pessoal mais antigo, da terceira idade lá, a alegria que você via no rosto ali. O pessoal mais antigo pegava as camisas antigas, vinha pulando ali, estendia a camisa assim, mostrando pra gente aquela alegria que a gente conseguiu trazer para o nosso torcedor, para a nossa população, a nossa cidade como um todo. Então, isso é que é o mais gratificante, e valeu a pena, sem dúvida nenhuma, todo o sacrifício que fizemos durante toda a competição. Rodrigo, inclusive a gente comentava aqui, né, outro dia, até com a sua presença, né, que se não fosse a sua família, primeiro João Xavier, depois Ricardo Xavier e agora você, a gente não teria o Itabuna, porque nós já tivemos outros presidentes do Itabuna, inclusive um que está apoiando você, que é o Sandoval Benevides, né? Também fez um bom trabalho na época. Nós tivemos o saudoso, que até faleceu recentemente essa semana, né? O Zé Baixinho, mas ninguém conseguiu botar o Itabuna nesse patamar de novo, né? E a gente torcia porque a gente falava assim, pô, Itabuna já teve isso, já teve aquilo, agora não tem nada. Então, essa vitória do Itabuna, esse título, trouxe a autoestima do itabunense de novo. Além de voltar à Série A, o Itabuna ganhou o título, né? Então voltou com chave de ouro, né, Rodrigo? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Eu costumo dizer, Barbosa, que a gente tem os abnegados que gostam do futebol. Muitas pessoas não entendem isso. Muitas pessoas acham que a gente está fazendo porque quer benefício pessoal, porque quer benefício político, porque quer algum tipo de benefício que venha trazer alguma coisa pessoal para a gente. Mas na realidade, eu desde pequeno, quando eu acompanhava meu pai foi presidente do Itabuna, e eu acompanhava ele, aprendi a amar o Itabuna Esporte Clube. Aí depois acompanhando já com o Ricardo, ali depois de 2002 até 2015, acompanhando ali todas as alegrias e todos os sofrimentos que teve. Então a gente aprende a amar, e quando a gente ama, a gente quer realmente fazer com que aquela instituição possa ser novamente bem vista. E a gente assumiu todas as dificuldades, e eu não tenho vergonha de dizer, eu sou professor, eu tenho recursos financeiros assim do meu trabalho, entendeu? E você partir para uma competição dessa sem recurso, muitas vezes a gente coloca do nosso, às vezes deixa de colocar dentro de casa. Eu estou falando uma realidade. Tira, você faz por amor mesmo. Fazer por amor, porque no futebol ali você precisa resolver uma situação, então passa um cartão e depois não tem para cobrir o cartão, e aí você cobre com o seu e aí vai. Mas as pessoas às vezes não entendem, acham que a gente está lá porque está querendo algum benefício pessoal. Outros dizem, e aí é normal para quem está na frente de qualquer instituição, seja pública ou privada, dizer que está se beneficiando financeiramente daquilo. Não, o presidente, nem diretoria do Itabuna recebe salário, não recebe nada. A gente faz realmente
por amor. Vai chegar o momento que, com fé em Deus, a gente vai estruturar, que pode não ser comigo, pode ser com outro, e que realmente possa ter também, vamos dizer assim, o seu salário, porque você está trabalhando, mas não é isso que a gente pensa no momento. E aí as pessoas não entendem, são abnegados do futebol, mas claro que a gente tem que trabalhar. E eu falava numa entrevista a uma rádio de Salvador esses dias, o repórter até falou sobre essa questão dos abnegados, citou do Colo-Colo, citou do Conquista, citou aqui do Itabuna, entre outros, mas hoje a gente tem que trabalhar ainda, porque a gente está retornando com essa abnegação, mas visando estruturar para profissionalizar e a gente realmente fazer o Itabuna crescer com responsabilidade, porque aí a gente sai da parte da abnegação para profissionalização, e é isso que a gente está tentando fazer enquanto gestão do Itabuna, para que o Itabuna cresça cada vez mais e venha ser destaque novamente também, não só no cenário estadual, mas no cenário nacional. É isso aí. Só para fazer justiça aqui também o que eu estou falando, né, para que as pessoas não entendam mal, antes da família Xavier nós tivemos outros grandes presidentes também, né, que foi o Gabriel Nunes, depois tivemos o Charles Henry, né, finado Charles Henry, saudoso, e tivemos também o Bob, Silvio Roberto, né, que é o Bob, conhecido Bob, né, Silvio Roberto também, que fez um grande time naquela época, disputou inclusive a Série de Prata, não foi? Série Prata do Campeonato Brasileiro. Chegou a disputar a Série Ouro e a Série Prata. Série Ouro e Série Prata, né? Pois é, então a gente tem que fazer justiça também. Agora, depois desses presidentes, né, com bons diretores também que eles tinham, naquela época muita gente queria ajudar o Itabuna, aí nós tivemos aí somente a gestão do Xavier como destaque, depois do Ricardo Xavier, e agora do Rodrigo, pé quente, começou com o pé direito aí, já sendo campeão baiano, né? Fabinho, falar com você um pouco, você foi o primeiro a dar entrevista aqui, não é isso, Fabinho? E inclusive muito confiante, o Fabinho foi o primeiro atleta contratado aí pelo Itabuna e deu tudo certo, né, Fabinho? O time foi campeão. Graças a Deus deu tudo certo, né, Barbosa? O grupo foi formado pela diretoria, pelo presidente, né? Ricardo Xavier também ajudou, o Edivando, o Léo Cordier, né? Tinha o Murilo também. E a gente, jogadores, já se conhecia por ter jogado junto aqui no próprio Itabuna e em outros clubes, ter jogado contra também. Então facilitou essa convivência, a união que a gente conseguiu construir dentro da competição. Na pré-temporada, a gente foi montando a pirâmide, cada degrau, até chegar ao pico que foi o título. É isso aí. Como era o ambiente lá? Você já falou aí que houve esse entrosamento, porque vocês já se conheciam, né? Mas como é que ficou o ambiente? Porque teve um momento ali que, no meio da competição mais ou menos, né, teve algumas dificuldades, o Itabuna deu uma patinada, né? Como é que estava o ambiente lá interno? Nessa patinada que tá falando aí, foi a questão do desgaste que estava muito grande, né? Foram mais de 10 mil quilômetros que a gente viajou. O jogo que a gente tropeçou foi contra o Canaã, que era uma cidade muito longe aqui, a gente até brincava que é o fim da Bahia. E a gente pegou uma equipe também de uma baixa idade, né, sub-23, né, então a gente vinha de um jogo, foi na quarta-feira, não foi, presidente? Foi na quarta-feira, então teve esse desgaste, mas a gente sabia que a gente ia chegar, foi um jogo que era para acontecer naquele momento. Mas o time se fechou mesmo, foi no jogo contra o Galícia, né? Que a gente achou um gol bem no final, que acabou 1-1. E ali a gente se reuniu e a gente se permitiu que a gente não ia mais passar por aquela situação. Veio a situação do Canaã, mas foi uma situação de desgaste que até o treinador, a comissão, a diretoria, eu creio também que entendeu. Desgastou, né? Uma viagem muito longa. Isso. Canaã fica para o sul ou para o norte? Na verdade, eles têm um projeto da Fazenda Nova Canaã. Da Igreja Universal, que é Irecê. No norte. É Irecê. E aí, como eles não estavam mandando campo nem em Irecê, eles mandaram na cidade de Canarana, que fica a 60 quilômetros de Irecê. Isso. Longe, viu? Muito longe. O Canaã que inclusive disputou a Copinha, né? A Copa São Paulo, né? Eles têm um projeto uma base boa, muito estruturado lá. E eles não param lá porque os adolescentes estudam lá, né? Sim, isso aí. Então eles não param de treinar. Realmente é um adversário difícil. Mas e o treinador, o Sérgio, né? Como é que você sentia a relação dos jogadores com o Sérgio? Como é que era dentro dos bastidores lá? Ele é um treinador que tem muita informação, né? Ele fez vários cursos da CBF, trabalhou em clubes grandes como Internacional, né? Que na enciclopédia dele diz
diz que ele teve lá realmente. E ele é um treinador que o trabalho dele de campo é muito bom, faz o atleta evoluir, né? Trabalha muito em campo reduzido. E isso faz um time de futebol, quando chega no campo maior, né, ter mais velocidade, ter mais espaço para poder jogar, né, ter mais obediência tática, né? Então ele tem muito esse entendimento, né, que é muito importante hoje no futebol trabalhar em campo reduzido, e abre o campo na hora que não certa necessidade de poder abrir mais o campo, vamos dizer, numa quinta-feira, que é um treino preparatório para o jogo, né? Então eu acho que ele tem muita informação no futebol, ele é muito bom treinador. Ok, Fábio, eu desejo boa sorte para você, agradecer a você por ter vindo aqui desde o primeiro dia, né, que você foi contratado, né? E em seu nome, parabenizar todo o elenco do Itabuna, que já foi dispensado, né? Porque o Itabuna não tem, como qualquer clube, não teria condições de manter um elenco até janeiro. Então aí o presidente vai falar agora quando é que remonta o time. Então parabéns para você, em nome de todos os jogadores, tá bom? Gratidão, né, a você, Barbosa, né? A TVI, né, ao presidente também, sempre, né? Estamos aqui mais uma vez. A torcida de Itabuna, né? Que sem eles também a gente não teria conseguido chegar a esse título. E agora que o Itabuna vai precisar mais ainda dos torcedores, né? Porque tá esse impasse aí, se vamos jogar aqui ou vamos continuar jogando fora. Mas agora vamos aguardar, esperar as coisas, né? Deus fazer as coisas certas no momento certo, para a gente poder recomeçar. É isso aí. Eu espero que jogue aqui, né? Se o governo do estado fizer a licitação imediatamente e não houver nenhum problema, eu acredito que há tempo hábil, né, para que o Itabuna jogue aqui. Rodrigo, como é que vai ser essa montagem ou remontagem da equipe para 2022? Você começa quando? 2023, aliás. 2023. Na verdade, o planejamento a gente já começou a traçar. Vamos dar uma incrementada a partir da próxima semana. A ideia é que a gente comece a montar o elenco a partir de novembro, certo? Porque a competição começa em janeiro e a gente teria que ter também um tempo já de pré-temporada, pré-temporada. Ainda não precisando a data, mas a ideia é que se inicie em novembro, intensificando em dezembro, para chegar em janeiro a gente já está com a equipe apta a começar a competição muito bem. Então a ideia é que a gente tenha esse período aí entre novembro e dezembro para se preparar e iniciar com o pé direito a competição. Rodrigo, vocês já pensaram nessa possibilidade do estádio não estar pronto, claro, né? E aí, qual seria o local mais viável para que não fosse tão longe, né? Para Conquista ou para Ipiaú, jogar o futebol? Tem algum lugar aqui na região que pudesse ser já preparado, um plano B? Olha só, aqui a gente tem a cidade de Ipiaú. A gente só vai, porque mudam-se as regras também para a primeira divisão, então... A exigência é maior, né? As exigências são maiores, aí a gente vai estar observando para ver se o estádio vai estar realmente apto, o Pedro Caetano, né, lá em Piauí, se vai estar apto para a disputa da primeira divisão. A possibilidade talvez aí do Mário Pessoa também está regular, também estará apto. Eu acho que são os dois aqui mais próximos que a gente teria. Porque o time de Ilhéus disputa a Série A também, não é isso? O Barcelona disputa a Série A. E acho que mais próximo aqui, aí vai ser Conquista. Talvez o estádio de Porto Seguro nunca mais foi, era muito bom também. Era muito bom, Eu não sei como é que está. Enfim, a gente vai ter que avaliar essas possibilidades. Claro que a gente quer trabalhar com o plano A, quer jogar dentro da nossa cidade, mas a gente também já tem que avaliar essa questão do plano B. É isso aí. Bom, eu queria saber de você, dessa comissão técnica, quem você pretende chamar de volta, ou se vai continuar, como é que ficou? Na realidade, a gente teve que dispensar todo mundo, já foi falado, porque a gente sem calendário não tem condições de manter financeiramente e assumir esses compromissos, mas a ideia é que a gente mantenha, tanto de comissão técnica como de atletas, uma boa parte daqueles que trabalharam conosco. Vamos precisar reforçar a questão de atletas? Sim, primeira divisão, de qualquer forma, apesar de nossa equipe ser muito qualificada, não tenho dúvida disso, mas a gente tem que pensar também em reforçar para ficar mais qualificada ainda. É isso aí. Então, a questão de Serginho, o Sérgio Araújo, né? Nós temos a intenção de tê-lo aqui conosco, ele tem a intenção também de ficar conosco, mas quando você é campeão, você tem uma visibilidade grande. Pode ser que surja algum tipo de proposta que também seja irrecusável para ele,
Mas a princípio tudo se encaminha para que a gente possa realmente continuar. Mas depende aí dos próximos dias, porque Serginho já foi campeão da primeira divisão com o Atlético de Alagoinhas. Agora campeão da segunda divisão. Mas assim, há uma intenção dos dois lados. Até efetivar, e com fé em Deus, breve vou estar, quem sabe, anunciando aqui a efetivação dele, porque realmente é um técnico que tem muita competência e que a gente pretende tentar fazer com que ele continue. É isso aí. Torcer para que seja campeão da primeirona aí ano que vem, né, Rodrigo? Sem dúvida. O patrocinador Master, Rodrigo, ele vai continuar apoiando vocês? Como é essa relação com o patrocinador? Na realidade, ele se tornou mais do que um patrocinador. Na verdade, se tornou assim um amigo pessoal, não só meu, como também de muitos da nossa diretoria, como também um parceiro do Itabuna Esporte Clube. Ele tem se tornado um parceiro e a gente vai estar estruturando mais ainda essa parceria. Estaremos conversando com ele, porque ele realmente foi um cara que eu sempre falo que Deus colocou no caminho, no nosso caminho, no caminho do Itabuna Esporte Clube, porque realmente nos deu um apoio muito além do que apenas o patrocínio. Então, às vezes, quando a gente não tinha quem recorrer, eu falo sempre, as pessoas que não estão dentro nem imaginam, talvez, imaginam que é difícil, mas nem imaginam o quanto é difícil fazer futebol. Tinha dias que a gente não dormia direito, preocupado, olhava para um lado, olhava para o outro, para saber como ia cobrir as despesas ou solucionar os problemas do outro dia, mas quando a gente não tinha para onde buscar, a gente dava uma ligada e o Léo é o Léo Amoedo, né, do Grupo Amoedo, que vinha na marca da camisa o Simparic, que é um produto veterinário da Zoedes, que é o ramo veterinário da Pfizer, né? O laboratório Zoedes é o ramo veterinário da Pfizer. Então, quando apertava ali, a gente dava uma ligada e ele não se abdicava em poder nos ajudar, dentro das possibilidades dele também, porque o futebol também é muito caro, às vezes não podia, mas pode saber que a maior parte sempre ele nos deu um apoio. Mas claro que também a gente com respeito, porque eu não gosto de estar explorando ninguém, então era só quando não tinha jeito que a gente buscava, batia na porta e 90% das vezes a gente atendia ali. Então agora a gente quer realmente estruturar uma parceria forte com ele, Barbosa, para que a gente possa ter o Itabuna. É um cara que tem sucesso na vida pessoal e profissional, então ele está disposto também a abrir caminhos em relação a outros parceiros que a gente possa ter e a gente realmente vir forte para a primeira divisão, disputar. Eu falava no início aqui que a gente não ia entrar para participar, ia entrar para disputar a segunda divisão, realmente o acesso e o título, e o resultado está aí. E hoje eu digo que mais uma vez a gente vai entrar para disputar o título e a questão das vagas das competições nacionais. Claro que o resultado vai vir dentro de campo, mas o trabalho que a gente vai fazer é para entrar para realmente disputar e não apenas participar e se manter ali só sem cair para se manter na primeira divisão. A gente vai entrar para disputar e por isso a gente tem que estruturar, conversar, e Léo, não tenho dúvida de que vai estar dentro dessa parceria conosco, certo? Para que a gente possa estruturar financeiramente, estruturar organizacionalmente, para que a gente possa disputar uma bela competição em 2023. Ok, Rodrigo. Inclusive eu já disse aqui, né, e tenho vontade de homenagear aí esse empresário que patrocinou, apoiou o Itabuna, porque não é toda empresa que tem essa sensibilidade, né, e essa visão. Então a gente quer parabenizá-lo e até fazer divulgação aqui gratuita mesmo da empresa, porque merece, né, por esse apoio ao Itabuna e também serviu de pé quente aí, junto com o Rodrigo. Ô Barbosa, eu não posso deixar também, tem que pegar uma pesquinha de falar também do nosso patrocinador, se puder, né? Pode. Vamos falar. Inclusive, parabenizar também a Mauro da Buriti, né? Sim. Que apoiou vocês. Sempre apoia os times aqui da região, mas mais uma vez apoiou aí o Itabuna, tá de parabéns. Quem foi mais aí? Estou pegando a pesquinha aqui, mas eu já vou adiantando, além do Simparic, né, que é do Grupo Amoedo, como a gente falou, nós tivemos também a BetPix 365, que é a casa de apostas do ramo de futebol. Né? De onde é essa Bet 365? Ela é de São Paulo. Aqui é representada pelo nosso amigo Ariel. Mas tem casa aqui em Itabuna também? Tem. Não sabia. Ele representa aqui
e eles entraram também firmes conosco, assim como a Buriti, você já comentou aí de Mauro e Marcel. Marcel, inclusive, é nosso diretor no Itabuna, e a Buriti, junto com os seus fornecedores, conseguiu através da Massa Forte também, certo? Então foi Buriti e Massa Forte. Nós tivemos Inclusive a Buriti botou um outdoor bacana aí, parabenizando o Itabuna. Sim, né? Muito bom. Nós tivemos aqui da cidade também o Shopping Jequitibá, certo? Que esteve conosco. Nós tivemos o Cicobi. Que é uma cooperativa, um banco, né? O Banco Cooperativo, é aquele que está inaugurando ali na Beira Rio ali, certo? Nós tivemos a VMS Investimento, que é de Vitória da Conquista. A Olímpia, que produziu o nosso material e foi patrocinador também. De onde é a Olímpia? É de Vitória da Conquista também. Bacana. Certo? Nós tivemos aqui a Vital Fitness, que todo o trabalho de academia foi feito lá na Vital. Nós tivemos a Fisio Sul, era Fisiopop, agora é Fisio Sul. Todo o trabalho de recuperação de atletas também foi feito lá. Palpiteiros Beer, que é distribuidora de bebida, que também nos apoiou, nos patrocinou aí, principalmente em todos os jogos ali, com aquele material de jogo que a gente utiliza. Deixa eu ver se eu esqueci de alguém, porque não pode esquecer de ninguém. Pode esquecer de ninguém, né? A Garagem, que faz, a empresa que faz tipo pressão de lonas, adesivos, banner, backdrop. Como é o nome da empresa? É Garagem. Garagem, né? Fica ali na Paulino Vieira. Programação visual, né? Isso. Eu acredito que de patrocinadores foram esses. Nós tivemos alguns apoiadores também, que nos ajudaram, não como patrocinador, mas como apoio. O Boteco do Gaúcho, através de Rogério, Los Pampas, através do Jace e do Kaique, enfim. Bacana, parabéns para esse pessoal aí, que continue apoiando, e agora mais do que nunca, né? O apoio tem que aumentar. E eu tenho que também registrar aqui o apoio do prefeito Augusto Castro, que chegou junto. É difícil aqui um prefeito apoiar o futebol, né? A gente sempre teve essa dificuldade. O apoio do prefeito Augusto Castro, o apoio que nós tivemos do vice-prefeito Anderson Guinho, do ex-secretário de esporte Maico Franco, do atual secretário Alcântara Peregrini. Então a gente tem que registrar todas aquelas pessoas que realmente estiveram junto conosco, nos apoiando. E muita gente pergunta, porque estava sem jogar aqui, se a prefeitura ajudou, e às vezes questiona. E a gente não está aqui para falar o que não houve. Então a gente tem que ser justo e dizer, o prefeito Augusto Castro chegou junto realmente. Porque prefeitura geralmente não apoia futebol profissional. E aqui a gente teve vários prefeitos aí que nem ligaram para o Itabuna. Então se o Augusto apoiou, a gente tem que falar, né? Tem que falar, tem que ser justo, e realmente apoiou. Não estou aqui para fazer propaganda política de ninguém. E que seja claro, a culpa do Itabuna não jogar no Itabuna não é culpa desse prefeito atual. O estádio vem abandonado aí há 20 anos, né? Então é bom que se diga. Inclusive, o projeto que a gente conversando com o prefeito Augusto, ele nos mostrou, vai ficar realmente um estádio muito bonito. Claro que a gente conversou com ele, Barbosa, para se fazer por etapas, e ele aceitou essa sugestão, né? Senão não dá tempo. Então, ajustar a primeira parte para liberar o estádio, que já temos pouco tempo, mas eu acredito ser possível liberar, e o prefeito está muito, vamos dizer assim, empolgado de que vai realmente liberar para os jogos, e depois termina todo o restante. Que o estádio vai ficar realmente muito bonito para receber os jogos do nosso Dragão. Nós trouxemos ele aqui no dia da cidade, inclusive, e ele confirmou essa informação de que vai fazer de tudo para o Itabuna jogar em Itabuna. E a gente confia na palavra dele, a gente sabe que tem uns empecilhos, né, da própria lei de licitação, uma série de coisas, mas a vontade dele é a mesma nossa aqui, de que o Itabuna jogue em casa. Rodrigo, o espaço está sempre aberto para você aqui, você sabe disso, né? E quero até marcar uma entrevista aqui com você, Ricardo e João Xavier, a família Xavier. Certo. Pra gente falar será um prazer, ainda mais do lado da história do Itabuna. Com certeza, e ainda mais eu estando aqui do lado de meu irmão e de meu pai, que são meus exemplos, né? E foram através de meu pai que eu aprendi a amar o Itabuna Esporte Clube, e através do meu irmão, eu era menor ainda, mas através do meu irmão eu vivenciei mais aquela parte, vamos dizer assim, administrativa, burocrática, tal, tudo disso aí. Então será um prazer estar aqui com eles dois para falar também dessa história do Itabuna. Rodrigo, e aproveitando que você está aqui, né? Quantos anos tem o Itabuna hoje? 55, 1966. Anos, né? Ele faz aniversário em quando?
em maio, 23 de maio. 23 de maio, né? Isso. Ah, bacana. Pra gente também preparar alguma coisa aí pra gente homenagear o time, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Como vai ser em maio, espero que daqui pra lá o Itabuna já seja até campeão baiano, né? Quem Com sabe? fé em Deus, ano que vem, quem sabe tá da primeira divisão. Da primeira divisão e a gente ir pra Copa do Brasil aí, porque sendo campeão já garante uma vaga, né? Aí a gente, campeão, garanto vaga na Copa do Brasil, Copa na do Nordeste, né? e na série D, É isso aí. do brasileiro. Esse ano, inclusive, nós tivemos os times aí que foram classificados fazendo até uma campanha razoável, né? O Atlético de Alagoinhas estava indo bem. Sim, o Bahia de Feira agora que foi eliminado, mas chegou aí até não sei qual oitavas, fase tá, eu acho que é oitava de final ou foi quarta de final. E assim, se Deus quiser, vai ser com o Itabuna ano que vem. Amém. Ô Rodrigo, hoje como é que está a sede social? Como é que vocês fizeram com aqueles sócios que não pagavam, eram inadimplentes? E como é que estão hoje os novos sócios? Aproveitar para falar disso aí, Sim. porque agora como o Itabuna foi campeão, né, as pessoas tiraram a camisa do armário e voltaram a se empolgar com o Itabuna. Então a sede social está ali com várias piscinas, a gente não tem praia aqui, né? Então é uma boa oportunidade para as pessoas voltarem também a frequentar o clube, né? Isso, a sede social ela continua aberta, entendeu? Nós, desde quando assumimos, nós, dentro de todas as dificuldades, que não é fácil manter uma sede grande como aquela, nossa mensalidade está baixa, inclusive a gente vai agora convocar o conselho para dar uma reajustada, R$25 você ser sócio para manter aquela estrutura ali, ainda é sócio junto com seus dependentes diretos, é um valor totalmente irrisório. E aí a gente deve dar uma reajustada para que a gente possa fazer mais pelo clube, mas a gente tem mantido as piscinas limpas, o nosso bar com os petiscos e as bebidas servindo direitinho. No verão, principalmente, não só no verão, mas quando o tempo tá bom, o som ao vivo na beira da piscina. No frio não adianta, porque não dá e não tem como a gente... Mas a gente mantém lá o som ao vivo na beira da piscina. O associado antigo, a gente sempre está fazendo promoções para poder... essas pessoas retornarem. Vamos abrir agora também, porque a gente tem um cadastro muito antigo e muito grande de pessoas que a gente já abriu várias vezes, não aparece. Vamos abrir e pedir a autorização do Conselho Deliberativo para isso, uma última campanha, e aí aqueles que vierem vão ser reativados e depois os que não vierem também a gente vai... porque a gente não pode ficar com um cadastro físico também muito grande, que ocupa muito espaço, coisa antiga, hoje em dia. Tá e aí a gente digital. vai realmente abrir essa última campanha e aqueles que vierem vão continuar, os que não vierem, infelizmente, vão ter que se associar novamente para poder fazerem parte do quadro do clube. Apesar de que a gente sabe que naquele cadastro antigo muitos já talvez não estejam nem mais aqui em Itabuna, talvez não estejam nem mais aqui entre nós, porque realmente é um cadastro antigo bem demais. antigo. Eu vi o senhor essa semana, né? Ele viu o Dindo, até Dindo trabalhou aqui, Dindo usando a camisa do Itabuna, né? Que tinha até o patrocínio da Ibasa ainda, do Ricardo Xavier. E aí eu vi ele falando lá, é o Cris Orlando o nome dele. Ele falou, vou voltar lá na sede que eu quero ver como é que tá meu título. Por isso que eu fiz essa pergunta com você, né? E é interessante, porque assim, nós precisamos, a sede social faz parte do clube, é uma estrutura muito grande, nós estamos, precisamos do associado lá, conferindo suas mensalidades, tudo direitinho. Por quê? Para que a gente possa melhorar. Todo o recurso que entra hoje na sede social é para melhorar. Tem sido pouco, mas aos poucos também a gente tem melhorando. Agora, quem vai lá sabe da qualidade das piscinas, da qualidade do atendimento. Aos poucos a gente vai ajustando o que tem que ajustar, mas a sede social está funcionando e eu convido aquelas pessoas que já foram sócios, vão lá, nos procurem, a gente faz a promoção para reativar tudo direitinho. E aqueles que ainda não são, se quiserem também podem se associar como novos sócios contribuintes, certo? E aí a gente fazer também da nossa sede novamente uma referência, como já foi, Barbosa acompanhou isso, já foi referência no interior do Nordeste. É verdade. Então a gente tem condições de fazer isso. Inclusive Barbosa, a gente fez um projeto, e aí já autorizado pelos conselhos e pela Assembleia até, de se desfazer de parte da sede, que ela é muito grande, para reinvestir, primeiro também reinvestir na outra parte que fica com a gente, e o projeto é muito moderno, está muito bom. Se a gente ainda não encontrou alguém que realmente queira ajustar uma coisa realmente, vamos dizer assim, adequada para o terreno que a gente tem,
Mas o projeto que a gente fez, o clube vai ficar também novamente uma referência, mas para isso eu preciso desfazer, porque eu quito meus passivos fiscais e trabalhistas, são poucos trabalhistas, mas quito meus passivos fiscais e reinvisto pesado na sede para transformar ela novamente nessa referência. E ainda, quem sabe, comprar um terreno mais afastado da cidade, que ele é mais em conta, para futuramente a gente fazer um CT, fazer o nosso CT. É isso aí. Nessa nova roupagem você vai dar aí a sede social agora, né, para recadastrar os sócios. Esses sócios teriam direito ao acesso no clube. O que mais? Tem mais algo assim? Seria o acesso ao clube junto com seus dependentes diretos. É bom especificar que muita gente quer colocar sobrinho, irmão, amigo. Não, dependente direto são os pais, os filhos, o homem, filho homem até 21 anos, filha mulher até casar, e se tiver algum dependente legal. E o cônjuge, claro, né? Uhum. Então o acesso dos dependentes diretos lá na sede do clube para desfrutar. E claro, quando tiver aluguel de algum espaço e a gente puder estar alugando, que agora eu estou evitando esse aluguel porque tem nossos espaços, eu preciso dar uma melhorada, certo? Também ter desconto em cima de uma festa que seja particular, aniversário da pessoa ou de algum familiar ali direto da pessoa. Como é que está aquele salão de festa lá que tinha shows ali, né? O salão ele ficou muito tempo sem manutenção. A gente assumiu em dezembro de 2019 e ele estava parado, precisando de alguns reparos, só que aí veio a pandemia. E dentro da pandemia a gente não conseguiu fazer esses reparos, a gente ainda não conseguiu arrecadar recursos, então eu estou deixando ele isolado, sem eventos ali, até por segurança, por precaução, porque realmente já está um pouco deteriorado ali. Inclusive até as telhas eu pedi para tirar, porque elas já estavam se soltando, e aí ali Era telha de amianto ali? Não. Era de zinco? Era de zinco. E como ali é alto, o vento é forte, e aí corria o risco até de voar uma telha daquela, machucar um acidente, então mandei destelhar ali tudo direitinho, para que no momento oportuno, que a gente tenha recurso, a gente possa reformar aquilo ali. Na verdade, no novo projeto, se eu consigo fazer, aquele salão seria totalmente modernizado. Do jeito que está, ele iria ao chão e a gente construiria um novo, voltado para o estacionamento. O palco ficaria de frente para o estacionamento, porque você faria a parte coberta para os eventos menores, mas você, para um evento maior, você teria ainda de frente para o estacionamento para poder utilizar ali. Bacana. E você pretende fazer isso, então, dependendo da renda agora? Sim, na verdade, o projeto que a gente fez para modernizar o clube, ele depende da negociação da outra parte do clube, do terreno. Porque é um projeto muito ousado e muito dispendioso financeiramente. Então, se eu não tiver esse recurso, é muito difícil eu ter só com associado, pagando as mensalidades ou só com movimento ali de final de semana, porque realmente é um projeto bem ousado. A gente fez até a apresentação algum tempo atrás, depois até eu te mostro também, mas é um projeto que o clube fica realmente, parque aquático, seria um parque aquático totalmente moderno, entendeu? Um ginásio, campo de grama sintética, com iluminação para que a gente possa também estar alugando, brinquedoteca, enfim, o salão totalmente modernizado. Aquele espaço, você conhece lá, a antiga boate lá, seria um restaurante, vamos dizer assim, referência também aqui. Inclusive tem um visual bonito ali, né? Aquele visual ali, aquilo ali com recurso para a gente ajustando, um ambiente muito bonito e agradável. Então a ideia é que a gente valorize cada espaço do clube, para que esses espaços também, no conceito moderno de clube, venham a gerar receita. Inclusive dentro do projeto também a gente colocou, para você ter uma ideia, e tornar o clube autossustentável, fazer ali ao longo daquela ladeira do muro que vai para a ponte... Sim, a ponte Calixto Miller. Isso, então fazer alguns galpões ali para aluguel de loja, e em cima dos galpões fazer alguns kitnets também para poder alugar e fazer receita e deixar a sede totalmente autossuficiente. É um projeto ousado, por isso que eu disse aqui que preciso ter o recurso da venda do terreno, porque realmente é um projeto caro, muito caro, mas que vale a pena, porque vai deixar o clube autossustentável aí por um bom período. É isso aí, boa ideia essa aí, cara. Rodrigo, agora aquele muro ali, hoje vocês têm uma receita pequena, né? De propaganda, né? Tem uns outdoors ali também, muito pouco, tem uma receita, mas é pequena. Ele nos ajuda, mas... manter o muro, né? É isso aí. E olha que eu ainda tenho algumas partes ali que a gente tem que recuperar. Eu ainda não recuperei por falta de recurso, até porque tem algumas que estão, algumas partes do muro, em alguns locais específicos lá que estão
deteriorados, eu preciso de recursos. Se tiver algum empresário aí, eu não tenho, para mim eu não peço não, agora para Itabuna eu peço. Se quiser ajudar ali, certo? A gente agradece, porque realmente eu preciso fazer até pela questão de risco. Então, se tiver algum que queira nos ajudar aí, a gente agradece também, viu? É isso aí, Rodrigo. Essa ideia sua é muito boa, e aquela rua ali, né, do Itabuna, tanto a parte frontal, né, que dá acesso ao clube, que tem a portaria, aquela rua ali, quanto a rua que vai para a ponte, são ruas movimentadíssimas e dá para se fazer um boulevard bacana ali também. Sim. E alugar as lojas ali é uma ideia boa. Eu me coloco, inclusive, como consultor de marketing à disposição para ajudar o Itabuna, viu, Ricardo? Obrigado, é ótimo. Para que a gente possa, inclusive, aproveitar esse momento agora de alegria do torcedor e trazer esse torcedor para ser sócio do clube, né? É isso aí. Eu me coloco à disposição, viu? Estou à disposição. Bom, Fabinho, para finalizar com você, qual é a sua expectativa aí para o ano que vem? Continuar no Itabuna ou vai sair para outro clube? O que é que você pensa aí do seu futuro como jogador? Agora a gente vai aguardar a decisão da diretoria, né? Como o próprio presidente falou aqui, você tinha perguntado para ele como é que vai ser o próximo plantel. Então a gente está no aguardo. Desejo de ficar, todos querem, isso aí sem dúvida. Isso é conversas internas entre a gente mesmo, né? Mas essa decisão é da diretoria, da comissão, então a gente vai aguardar aí como é que vai ser essa decisão. Obrigado por ter vindo aqui, viu, Fabinho? Valeu, obrigado. Obrigado, Rodrigo. Um abraço. Obrigado, parabéns, Barbosa, mais uma vez pelo espaço. E o bom é a gente estar retornando com a medalha, com o título. E estamos à disposição lá também, no Itabuna. Ok. E em breve fazer essa entrevista que você falou junto com meu pai e meu irmão. E de repente trazer também Dona Maru Xavier como desportista que ela é, nadadora, hein? E presidente da ABB também, muito tempo já, né? Ela foi aí quantos anos ali? Ela tá lá ainda na ABB? Tá, 22 anos. 22 é o último anos. Porque mudou também o estatuto? Primeiro pela idade, ela já também está um pouco desgastada, e mudou a questão do estatuto, adequou o novo Código Civil, onde você só pode duas gestões consecutivas, já está na segunda, então tem mais 2 anos e meio dela aí. É isso aí, parabéns, viu? Parabéns. Obrigado. A você e sua família. Bom, gente, agora a gente vai à Vitória da Conquista com a Maísa, né? Com o quadro Estilo Legal, porque hoje é sexta-feira. Vamos lá, Maísa. A barrinha. Pode ficar tranquilo que a gente... Para vocês aí da bancada, meus lindos de Itabuna, olha, hoje eu tenho um convidado que vale a pena conhecer a história dele. Eu tô aqui falando com vocês e vou me arrepiando com as histórias de Joel, porque sabe o quê? Esse menino aqui que tá aqui do meu lado, ele se descobriu primeiro maquiador, né? Maquiador, exímio maquiador, toda a cidade quer maquiar com Joel, só que ele não se contentou em ser maquiador. Ele decidiu que ele ia ter a própria linha de maquiagem. Joel, obrigada por você ter vindo. Obrigada você por me meu convidar, querido. meu amor. Me conte pro povo de Léo, de Itabuna, como foi que surgiu essa ideia de fazer uma linha de maquiagem? Gente, isso aqui é tudo linha de maquiagem de Joel, viu, gente? E outra, essa linha de maquiagem não é testada em animais, porque Joel ainda por cima se preocupa com os bichinhos. Inclusive, eu acho um fator fundamental a gente ter essa preocupação com tudo, né? O meio ambiente, com os animais, porque são vidas também. Então, temos essas preocupações. E toda a minha marca, ela é vegana e cruelty free. E quando eu comecei com a marca, foi uma das minhas maiores preocupações, que eu já tinha animais. E eu pensava, gente, mas como é isso? E aí eu fui entender o que é cruelty free, o que é o produto vegano. E aí eu comecei a entender. Falei, não quero nada disso na minha marca. Não quero, se for para eu ganhar dinheiro, mas com produtos que maltrate os animais, eu prefiro não ganhar, né? Então eu tinha essa preocupação. Então por isso toda a marca ela é vegana e cruelty free. E como é que foi isso, Joel? Sua família é muito rica, você conseguiu dinheiro como para poder fazer essa linha de maquiagem? Pobríssima, minha gente. É luta. A gente veio da roça mesmo, da zona rural, você não tinha condição alguma. Eu saí de casa há 15 aninhos, né? Eu ainda criança. Ele é criança ainda, tá, gente? Tem 24 anos, né? Já são 10 anos que não tô mais com mãe e pai lá em casa, morando com eles, né? Mas quando eu cheguei aos 15 anos que eu saí de casa, eu falei, pronto, eu nasci, eu sou uma bicha sem dom, porque eu não sei cozinhar, não sei fazer
nada, não tenho talento pra nada, o que eu vou fazer a partir daqui? Aí eu trabalhava em padaria, trabalhei hortifruti, vendendo biscoito na rua, hortifruti na feira, vendendo rifas, inúmeras coisas. Até um dia passando, vi um cartaz de um curso, me inscrevi no curso. Recente eu publiquei na minha rede social, inclusive, que a minha instrutora do meu curso, ela me mandou uma mensagem falando que todos os alunos, eles tinham tirado nota 10, eu tinha tirado nota 6 no curso, e eu precisei ficar mais alguns dias para aulas de reforço, né? Então, por mais que eu tinha força de vontade, eu não tinha habilidade para desenvolver a maquiagem. E aí eu falei, gente, mas eu gostei tanto disso, não é impossível, Deus, que eu vou continuar sem dom. Qual é a minha missão aqui na vida? Até que eu me descubro, não só como maquiador, mas como ser humano também. E foi quando eu comecei a pesquisar de como seria lançar uma coleção de maquiagem, e hoje ter a primeira marca de maquiagem ativa na Bahia, ser o primeiro maquiador a ter uma... E não desistir no primeiro obstáculo, né? Porque se tirou 6, eu dizia, não nasci pra isso. Eu acho que esses obstáculos, para quem pensa mais no futuro do que no momento, são muros inimagináveis. Porque assim, eu falei, bom, tem uma barreira? Tem. Então o não, ele existe aqui pra mim. Mas a força de vontade, ela é tão grande, a vontade, ela é tão grande que ela é inspiradora pra mim mesma. Então eu exteriorizei toda a minha vontade e fui lá e falei, não, eu quero ser maquiador. E foi aí eu comecei como maquiador. Eu vim aqui pra Conquista, meu primeiro atendimento foi aqui. Tudo aconteceu aqui e a partir disso a gente não parou. Aí teve a ideia, como foi? Sonhou de noite com maquiagem? Como foi isso? Eu sonhava em ter alguma coisa com meu nome, não sabia que seria a maquiagem, mas como eu estava na profissão, falei, bom, se eu tô aqui na profissão como maquiador, tem que ter um produto com maquiagem. Comecei a pesquisar, inicialmente eu lancei 4 cores. Tem quantos anos isso? Foi desde 2018. Quando eu lancei, e continua sendo, homenageando pessoas que representam alguma coisa na minha vida. Quero ver quando é que vai ter um. Tem que ter, viu, Chamaísa? Eu lancei 4 cores inicialmente, foi um grande sucesso, porque na minha vida não existe não dar certo. Se algo não sair com... Essa maquiagem de Joel, ela é um sucesso de vendas. E assim, ele vende, né, nas redes sociais, mas tem lojas também que vende, isso desde 2018. É isso. Então assim, não parou. A pandemia deu algum baque na sua produção? Deu, e aí foi onde entrou a minha marca de óculos de sol. Ele não é menino nem nada, viu, gente? Aí o povo não tava usando o gloss dele, que é incrível. Gente, essas maquiagens têm um cheiro que vocês não têm noção. Essa bruma dele aqui, você usa a bruma, não precisa usar perfume pra nada, porque é maravilhosa. Mas só que aí na pandemia tampava o rosto, não usava maquiagem. O que ele fez? Olha só, gente, como é que é a alma do empreendedor. Olha o que ele fez. Óculos. Você está usando máscara, não vai usar minha maquiagem? Eu vou ficar sem dinheiro. O que ele pensou? Eu vou fazer o óculos. Joel, como é que você pensou nisso, menino? Olha, inclusive, gente, eu acho chiquíssimo. A maior variedade de óculos de sol da Bahia atualmente Assim, tem qualidade, viu, gente? E o preço é bem baratinho. Justíssimo. Pois bem, as pessoas não estavam usando máscara. Eu falei, como é que eu preciso investir meu dinheiro em alguma coisa e preciso ter ele, né, novamente. Eu preciso ter uma rentabilidade. As pessoas não estão usando máscara, não estão fazendo maquiagem. Como é que vai ser isso? As contas chegando que não para de chegar. A vida vai. Então, a vida está continuando. E foi onde surgiu a ideia, porque eu já tinha óculos. E aí, sempre que eu fotografava, que eu fazia um vídeo, que eu ia lá numa viagem, as pessoas perguntavam de onde era o óculos. E eu falei, não, vou fazer o seguinte, vou fazer a minha marca. Porque eu venho com essa ideia de tudo que eu propuser a vender vai ser com o meu nome, com a minha marca. Se eu vier vender um shampoo, vai ser um shampoo by Joel Cutt. Perfume também, que é a minha grande identidade. Eu amo perfumes. Daqui a pouco vai rolar um. Vou lançar um. Olha, gente, Joel é um super maquiador. Super maquiador. As mulheres mais importantes da cidade maquiam com Joel. Mas, na verdade, o que eu quis trazer Joel aqui, para mostrar para essa gente jovem que tem por aí, Joel tem apenas 24 anos. Essa história dele já tem o quê? 5 anos que você está com essa coisa de empreender, mas assim, já tem 10 anos que Joel trabalha e, gente, ele sustenta todo mundo, ajuda pai, ajuda mãe. Eu trouxe a ideia de Joel, não foi para vender produto de Joel, eu trouxe para vender a história de Joel, mostrar que você pode correr atrás, independente da família que você nasça. Você não nasceu em família rica, tudo bem.
Mais de 90% do brasileiro não nasceu em família rica. O que é que você tem que procurar? O seu espaço, o seu dom, o que é que você tem que fazer para melhorar a sua vida e o seu entorno. Porque Joel, ele não melhora só a vida dele não, viu? Ele cuida de todo mundo ao redor dele. E outra, é um menino desprendido de apego bem material. Ele quer produzir, ele quer mostrar, ele quer embelezar as mulheres. Ele é louco pelas mulheres. Os produtos dele, tudo tem nome de mulher, o nome da mãe dele. É uma loucura. As mulheres é a minha grande inspiração, de fato. Eu acho que é isso, a gente tem que se lutar, correr atrás, se dedicar, porque as coisas elas vão acontecendo, né? As coisas elas, de fato, elas não acontecem assim, né? De um dia pro outro. Batalha, é uma disciplina. história, é um tempo, tem que ter disciplina, tem que ter constância. Então, tudo isso são fatores fundamentais para que você chegue ao sucesso. E chegar ao sucesso, todo mundo também pode chegar, mas permanecer é mais difícil, porque você tem que ter essa coisa da constância, você tem que ter a transparência, você tem que ter habilidade, tem honestidade, você tem que gostar disso, fazer porque você gosta, que automaticamente as outras coisas virão, né, a partir disso, porque o amor é fundamental em tudo, ele se encaixa em tudo que a gente fizer na nossa vida. Então eu venho lutando, venho me dedicando, venho correndo atrás para cada dia mais a marca aumentar, crescer. E não a marca só do que eu vendo, a marca do meu nome, de quem eu sou, da minha história. Eu estava conversando com o Joel aqui antes, né? A gente conversando, porque a gente está aqui na rádio, eu faço um programa de rádio aqui em Conquista. E eu disse, não, Joel, eu faço questão de trazer, porque é uma história realmente de sucesso, é uma trajetória linda. É um menino que venceu realmente na vida e tem 24 anos. Eu tô pensando, eu tô falando aqui, gente, quando o Joel tiver 50 anos, eu quero estar viva ainda, né? E aí a gente combinou aqui que a gente vai passear pela Avenida Joel Kushner. Porque ele não quer deixar bens materiais, ele quer deixar uma história, né? Isso, ó, gente. Quando partir daqui, que a gente não sabe quem é o próximo da fila da morte. Vou falar com os vereadores, né, pra fazer uma avenida. Olha aí, vocês fazem uma homenagem, uma dedicatória a mim, de preferência uma avenida, porque lá de onde eu estiver eu quero ouvir, ó, que você virou a direita na Avenida Joel Kushner, fez a rotatória na Avenida Joel Kushner. Olha, eu tava dizendo pra vocês, né, que eu trouxe o Joel aqui pra mostrar essa história e tal. Você tá vendo esse menino brincalhão, sorridente e tudo mais aqui, mas ele é super responsável. Convidei ele aqui para fazer a entrevista, ele disse, tia, nesse dia eu não posso, eu tô fazendo uma viagem internacional que a gente vai fazer uns vídeos, uma promoção para os meus produtos, mas tal dia eu vou poder, que é hoje, que seria hoje. Então, assim, ele disse, tal hora eu tô lá, tal hora ele estava aqui. Então, assim, uma pessoa disciplinada, uma pessoa de palavra. Então, assim, se você quiser ter o sucesso que o Joel tem na vida dele, seja disciplinado, seja correto, seja disciplinado, porque tudo pode acontecer de bom na sua vida, né, Joel? E como pode, depende da falta de vontade que tem dentro da gente. Claro que também, assim, tem muitas limitações hoje no nosso país, tem. Mas não pare não, gente, não desista não, corra atrás, se dedica. As coisas vão dar certo, na hora, no minuto, no segundo, vai acontecer, podem ter certeza. Vai acontecer e a gente vai tomar um sol com esses óculos lindos, com essa maquiagem maravilhosa. Eu tô de batom Joel Kushner, que não sai, gente, o cheiro é incrível. E eu tô já implorando por uma Avenida Joel Kushner e um gloss Maísa Magalhães, né? Pelo amor de Deus, né, Joel? Não faça isso com sua tia. Um beijo, viu, meu amor? Um beijo. Obrigada. No coração, com muito amor e ternura para vocês que assistiram. Tchau, até a próxima, hein? Economia Verde. Oferecimento CVR Costa do Cacau. Consciência ambiental. O Sextor com a Economia Verde é um dia que eu faço com a maior felicidade há 5 anos, desde a FM Itacaré, que minha sexta-feira é falando sobre economia e natureza. Tem coisa mais gostosa do mundo que você conseguir conciliar geração de emprego, prosperidade e com a natureza. E hoje é um dia muito especial, eu considero, porque... E por isso que nosso professor Guilherme está aqui ao vivo, não só no... De novo, né? Não, mas você é sócio mesmo do programa, de fato, né? O Economia Verde não é só Kleber Isaac, é também o professor Guilherme, ele dá as introduções, as pílulas, né, sobre direito ambiental, mas também com matérias especiais. Mas normalmente ele não vem ao vivo, mas hoje eu chamei ele para reforçar, porque a gente tem um entrevistado que
tem um currículo lastreado da melhor forma acadêmica possível, lastreado do ponto de vista de experiência pessoal, familiar. É uma pessoa da região que é cacauicultor raiz, né? Então ele vive esses dois lados, e que é uma pessoa de sucesso como gestor no Instituto Arapiaú. Então merece um entrevistado desse nível, merece todo o nossa atenção na Economia Verde, na TVI, que é nosso amigo Ricardo. Quem conhece a família dele sabe que é uma família ligada ao cacau já há 3 gerações, mas eu vou falar um pouquinho do currículo dessa pessoa. Eu soube agora que, além do que ele me passou, o Ricardo, eu chamo você de Ricardinho, não tem jeito, viu, Ricardo? O programa é o mais leve possível. Mas Ricardo, ele, além de engenheiro agrônomo, além de do Arapiaú esses anos todos, fazendeiro, quase era advogado. Quase era advogado. E encontrou aqui o professor Guilhardes e estava trocando esse bate-papo. Mas hoje o tema desse bate-papo, que poderia ser sobre várias áreas, vai ser a Agência de Desenvolvimento Regional, que foi lançada semana passada, e que a TVI com certeza vai cobrir as próximas ações e vamos ter algumas ações em parceria, Ricardo. Bom dia, obrigado pela visita. Bom dia, Kleber, professor Guilhermes. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de falar aqui um pouco da Agência de Desenvolvimento Regional. Bom dia a todos e todas que nos assistem. Um prazer estar aqui no quadro Economia Verde. O Ricardinho, vou falar Ricardinho, o Ricardo Gomes, eu que saí na hora. Me fala um pouquinho a Agência de Desenvolvimento Regional é um termo muito genérico, né? É um instituto, é iniciativa privada. Como é ela do ponto de vista jurídico, que tem aqui o professor Guilherme, assim, institucional, mas também fala desse tripé, que eu já sei que é educação, cacau e turismo. E fala como é que surgiu e quem são os parceiros dessa instituição. Perfeito. Acho que vale talvez fazer um pouquinho de retrospectiva, né, sobre a ótica de como foi estimulada a criação da Agência de Desenvolvimento Regional. Na verdade, a discussão começou em 2017, né, uma discussão entre as universidades públicas, o próprio SEBRAE, onde a gente começou a pensar uma forma de estimular a construção de uma visão de futuro aqui para o território do sul da Bahia. E a partir daí, né, algumas reuniões, alguns encontros foram feitos e a gente entendeu em algum momento, né, que onde o SEBRAE apresentou a ferramenta do LIDER, que era exatamente a oportunidade que a gente precisava para reunir 30 lideranças de 6 municípios inicialmente, né, um recorte significativo aí do litoral sul, para a gente poder reunir esse público, né, tanto da iniciativa privada, do setor público, da academia e do terceiro setor, para que a gente pudesse estimular realmente uma discussão em cima das prioridades e ações necessárias para serem desencadeadas em um tempo determinado. A partir desses encontros, a gente fundou um movimento informal chamado Sul da Bahia Global, onde esse movimento entendeu, ao longo dessa construção que levou quase 2 anos, a necessidade de ter um braço executivo que pudesse colocar em prática todas aquelas ideias e sugestões de prioridades que deveriam ser atacadas, deveriam ser desenvolvidas em prol da região sul da Bahia. Então, naquele momento, a gente consensuou a oportunidade de fundar uma agência de desenvolvimento regional. A gente trouxe muita expertise para entender o modelo ideal de agência para esse território. A gente analisou muitas agências no Brasil, agências do setor público, agências do setor privado. A gente entendeu que a necessidade real era de customizar um modelo de agência de acordo com a dinâmica socioeconômica regional aqui do sul da Bahia. Então a gente entendeu esse modelo que hoje a gente tem, é uma organização privada sem fins lucrativos, onde a gente admite ter na sua composição tanto organizações do terceiro setor, né, instituições que são filantrópicas, né, mantidas por empresários ou empresas, as universidades, né, que nesse momento também a Universidade Federal do Sul da Bahia e a UESC são grandes parceiros desde o início, também compondo o que a gente chama de Conselho Estratégico, além da Associação dos Municípios da Região Cacaueira, o próprio SEBRAE e o movimento, né, representado, Movimento Sul da Bahia Global. Né? Então, é um conselho que a gente considera que muitas outras organizações podem participar, empresas multinacionais já estão interessadas, inclusive, em compor esse grupo, esse coletivo,
empresas que têm operação aqui na região e querem de alguma forma dar uma contrapartida ao ambiente, né, social, ambiental, em prol de realmente desenvolver uma região e ser referência, né? A ambição é essa, ser uma referência na Bahia, no Brasil, para outros territórios e regiões do país. Professor Ricardo? Ô Ricardo, fala um pouquinho aqui pra gente, que eu tenho certeza que o pessoal que está assistindo aqui, normalmente a primeira pergunta que fazem, bom, para que é que serve isso, o que é que vai fazer, qual o escopo de atuação? Então a gente queria que você esclarecesse um pouquinho mais aqui para os nossos telespectadores, quais são as possibilidades de atuação da agência? Projeto, Perfeito. Financiamento, assessoria, consultoria, o quê? Perfeito, professor Guilherme. Eu sempre me permita trazer uma experiência, né, enquanto cidadão do sul da Bahia, né, eu fui criado em Ilhéus, eu tenho 44 anos e 44 anos eu estou em Ilhéus. E eu sempre ouvi falar que a região tem um potencial muito grande. E a gente cresce, né, entendendo que realmente existe o potencial, e muitas vezes a gente observa, né, depois que amadurece principalmente, que esse potencial necessariamente ele precisa ser realizado, porque ficar no potencial não gera a transformação positiva que a gente, enquanto cidadão, gostaria que acontecesse. Então, assim, a agência é um estímulo a isso. A gente entende que existe uma força institucional muito grande na região. A gente tem 2 universidades públicas, a gente tem escolas técnicas federais, né? A gente tem SESI, a gente tem unidade de pesquisa, CEPLAC. Então, assim, a gente tem uma força institucional muito grande de geração de conhecimento, né? A gente tem grandes empresas presentes no território, a gente tem grandes empresários, a gente tem grandes lideranças, mas a gente observa que está todo mundo um pouco desconectado de uma agenda comum. Então, a agência ela se apresenta exatamente como sendo, talvez, esse fio condutor. A agência não é uma especialista em educação, ou em cacau, ou em turismo, de jeito nenhum. Já existe o especialista na região. A agência é apenas um indutor da gente poder consensuar, né, a partir de estratégias e ser também um braço de atração de investimentos. A gente sabe muitas vezes que para realizar qualquer planejamento, necessariamente é necessário ter recursos à disposição e expertise. Então a agência se apresenta em somar esforços com as organizações já presentes no território para a gente de fato, né, colocar dentro de um horizonte de tempo realmente um trabalho que realmente coloque essa região em outro patamar de excelência, né? E aí necessariamente precisa ter discussão não só com a iniciativa privada, com a academia, mas também com o setor público, com os prefeitos, com o governador e com esse estímulo, né, principalmente o diálogo com o poder público, que aí eu falo daqui a pouco do projeto Eleições, que é um dos primeiros projetos que a agência desencadeia enquanto organização efetivamente. Primando pela transparência, foi gerado um material bem sintético, mas bem esclarecedor sobre essas metas. Com certeza vai ser divulgado, deve estar em PDF também no site, eu bem conheço vocês. Mas já cita aqui no Conselho Estratégico do Intime aqui, né? Sebrae, Arapiaú, Manise, Sul da Bahia, Universidade Federal do Sul da Bahia, Universidade de Santa Cruz, e uma série de apoiadores e viabilizadores, entre eles FAEB, SIC, que tem feito, que mudou, antes e depois a nossa região, depois do SIC, né, o cacauicultor, menos de pequeno porte, pode realmente não é achar se o cacau é bom ou ruim, sei lá como quantificar com parâmetros a qualidade do cacau dele e exportar ou transformar num chocolate. O SIC realmente foi antes e depois. Tem outras tantas aqui, Fundação Natura, Itaú Social, a Câmara de Turismo, meu amigo Breno, enfim, não vou citar todo mundo aqui, senão vai ficar enfadonho, mas, e gerar um pouquinho de curiosidade, mas primou realmente pela transparência esse material, e dentro desse tripé, educação, cacau e turismo, que você citou, e aí tem um professor, e um administrador que trabalha com turismo há 25 anos, né? Que maneja parte de fundador, fundei o Instituto de Turismo de Itacaré, fundamos, né? Criamos um grupo, fundou o Instituto de Turismo de Itacaré, fizemos o primeiro Conselho Municipal de Turismo de Itacaré também,
E cacau tá no sangue, até eu era branco, fiquei marrom por causa do cacau que eu comi. Cacau fermentado, bem fermentado, especial. Você foi chocolate branquinho. Mas assim, todo mundo, o cacau é o que permeia tudo. Mas aqui você tem um especialista em educação e um que se arvora no turismo. Como é, isso aqui foi uma construção, não foi aleatório, né, cara? Não, exatamente. Acho que vale esclarecer que dentro dessa ambição de constituir essa agência, a gente fez um movimento, e aí só resgatando acho que um último ponto sobre, né, como que ela efetivamente aconteceu, né, a construção dela, a gente entendeu a necessidade de ter uma governança bem plural, né, e lá atrás já tinha sido fundado o Parque Científico e Tecnológico. Então hoje a agência é uma estrutura incubada do Parque Científico e Tecnológico, que tem uma agenda pensando em contribuir para o desenvolvimento territorial, né. A gente fez esse movimento lá atrás porque já existia uma governança significativa, acho que, né, bastante representativa de diversos setores, então a gente não quis criar uma outra instância de governança para, entre aspas, competir com a do parque, não fazia sentido, a gente tinha que somar esforço. Então, hoje a agência é uma estrutura especializada do parque, né, passando por um processo de incubação. A gente acredita que logo, né, ela vai se desvincular do parque enquanto estrutura incubada e vira parceira direta, e é esse desejo. Mas a agenda da agência, ela não se resume no seu papel estratégico apenas em educação, cacau e turismo. Na verdade, esse é um projeto de eleições onde a gente entendeu a oportunidade de pautar o governo se baseando nesses 3 eixos, né? A gente fez muitas análises, muitos estudos, entendendo que não daria para levar uma lista muito longa para o governo sobre, né, as necessidades do território, porque, né, quem pede muito talvez não tem nada, então a gente precisaria priorizar nesse momento, então isso é uma priorização. Mas é importante deixar esclarecer que a agência ela vem para trabalhar todos os temas relacionados necessariamente ao desejo de desenvolvimento territorial. Então lá na frente pode ser que apareça um tema de saneamento, né, que tem os municípios com algumas responsabilidades que precisam ser implementadas, a questão da educação, né, a questão de infraestrutura, logística, enfim, a agência vai estar aberta a discutir diversos outros temas. Mas a proposta do projeto Eleições, como eu disse, ela se concentrou em educação, turismo e cacau, considerando essa análise que a gente fez de alavancas iniciais que poderiam ser potencializadas. Então a gente chegou nesse consenso. Todos os objetivos e estratégias que estão nesse documento, nesse folder, que é na verdade um resumo de todo o documento que a gente produziu, e no folder tem um QR Code que quem acessar pelo celular vai ter acesso a todo o detalhamento que foi feito. Foi uma construção a muitas mãos. A gente convidou diversos especialistas de cada segmento desse. A gente não inventou a roda, a gente só fez a escuta daquilo que já era pauta de cada eixo desse, que eram discutidos nos diversos fóruns. Educação, por exemplo, a gente envolveu a MUC com as câmaras técnicas, a gente trouxe lá o Instituto Natura, fizemos escuta do Itaú Social, verificamos o que todos pela educação vêm discutindo, Fundação Lema. Então a gente mesmo fez uma compilação daquelas necessidades que a gente julgou ali sendo iniciais para a gente poder dar uma contribuição. O cacau é a mesma coisa e o turismo também. Então esses 3 temas, eles foram desenvolvidos em ações, foram desenvolvidas ações prioritárias que deverão ser entregues a cada candidato a governador do estado, para que a gente, na verdade, paute o governo, não pedindo, mas dizendo o seguinte: a agência se apresenta como sendo um colaborador para o estado na execução dessas prioridades que a gente entende que a região está demandando, e a gente quer ajudar a fortalecer, a realizar, atrair investimento e expertise para isso acontecer. Se tudo der certo, né, fazendo essa sensibilização com os candidatos, a gente gostaria muito de poder influenciar, principalmente, né, toda a agenda de trabalho dos 100 dias de governo, para que a gente realmente possa, no dia a dia, estar debatendo e ajudando a realizar cada ação dessa que está sendo levada como proposta. Vou retomar aqui um pouquinho da sua fala inicial, né, que a gente sempre chama a atenção um pouco para a gente quando se fala a respeito do potencial da região. Né? E nós temos uma amiga em comum que é da área de turismo, que ela sempre fala que se incomoda muito com essa questão da região como um potencial. Né? Eu estou com 50 anos e há 50 anos a gente ouve falar da região como potencial. E ela disse: não, nossa região é uma potência. Né? Penso eu, e vendo assim as suas falas e a respeito da agência, de que vocês enxergam muito claramente essa potência da região, não mais como potencial, mas como potência mesmo de tudo que ela já tem condição de gerar. Né?
E importante a formulação, eu já baixei o documento em PDF, né, encontrei no próprio site do Arapiaú, e vejo muito claramente vocês colocarem essas 3 dimensões como eixos estruturantes para essa região, realmente sair de potência, sair da cultura de potência e entrar na cultura de potencial e entrar na cultura da potência. Esclarece aqui para a gente como é que vocês estão fazendo esse trabalho de articulação junto com os candidatos atuais, que já não são mais pré-candidatos, né? Estão registrados, esperando agora somente o deferimento de registro. E como é que vocês vão fazer esse trabalho de articulação junto com os candidatos? Vão fazer um evento que convide, ou vocês vão realizar reuniões setoriais? Como é que vai ser feito isso? Perfeito, professor Guilherme. A gente pensou, né, a forma inicialmente teve o lançamento da proposta, né? Sim. Mas a gente, propositalmente, a gente não convidou os candidatos, porque a gente achou que era um momento da sociedade civil, né, entender um pouco, né, a gente dar uma contribuição no engajamento e no entendimento do que a gente estava propondo. A gente precisava ter essa legitimidade, essa correspondência, e acho que a gente teve no dia, acho que foi bastante importante, e a gente ficou muito feliz com o resultado. A próxima etapa agora é exatamente onde a gente já está nas tentativas, né, e tratativas também, porque a gente tem feito diálogo com as pessoas que coordenam a campanha, que necessariamente estão envolvidas nos planos de governos. Então, assim, a gente está na expectativa de ainda, até a primeira quinzena, né, no meio do próximo mês, a gente conseguir ter essa audiência. Não precisa ser uma audiência demorada, é só uma conversa breve para a gente explicar a motivação, deixar claro que ninguém está indo pedir recursos. Na verdade, a agência se apresenta mais uma vez, né, dizendo como uma força a mais para o Estado nessa região. Um articulador. Exatamente, um articulador e uma organização que vai trabalhar muito forte a atração de investimentos, né? Porque, como eu disse, é o insumo básico para a gente realizar muitas coisas. E a gente gostaria muito de ter a oportunidade realmente, e a gente vai trabalhar para isso, para explicar primeiro o que é a agência, a motivação do projeto e o interesse de participar do plano de 100 dias, para que isso se reverbere, né, se transforme em políticas públicas entre 23 e 26, que é o próximo mandato do próximo governador que venha a ser eleito, né? Então essa é a nossa intenção e o desejo, e ao longo do tempo a gente tendo essa porta aberta, né, como eu disse, a gente prioriza esses 3 eixos, repetindo, educação, cacau e turismo, mas qualquer outra ação e tema que queira ser desenvolvido na região, que a gente entenda ao longo dessa jornada que é uma prioridade, estaremos abertos e aí somando esforço para a gente poder mais uma vez somar com o Estado. A gente sabe que os recursos são escassos, as expertises também, a gente pode, né, nem sempre a gente conta com todos que têm conhecimento apurado aqui no território, tem muita gente realmente boa, mas cada profissional desse tem aí seu dia a dia de trabalho, mas a gente quer ter aí essa capacidade de atrair cada vez mais pessoas, lideranças, expertise e recursos para o território para a gente fazer a coisa acontecer. Os dados tem alguns elementos assim que vale a pena a gente destacar do documento. No item educação, ainda focando um pouquinho no item educação, 4,4 é o IDEB na F1 na região, abaixo da média estadual, que é 4,9. 3,5 é o IDEB F2 na região, que está também abaixo do estadual. Apenas 4,3% das escolas são integrais. Brizola dos anos 80 já falava do CIEPS e já era uma meta antiga. Os nossos pais viveram escola de tempo integral, com muita gente sabe o valor disso. E incrível esse número. 170% é o aumento esperado na evasão com a pandemia. Então, assim, a gente vive um cenário, além de todas as dificuldades do Brasil estruturais, a gente está vivendo essa crise conjuntural de guerra e de pandemia. A gente sabe que a pandemia não acabou, ela se arrefeceu, se vacilar volta, e 170% de evasão. Vocês têm, quando vocês tratam, e eu vi que vocês tratam o problema, tratam as metas e eixos de atuação prioritária. Porque isso é a base às vezes a gente, talvez um dos motivos que essa, não só a região, mas o Brasil, né? É aquela velha história, Brasil é o país do futuro, Brasil é o país do futuro, daqui a pouco Dom Pedro II, né? E porque fala o problema e não fala a solução e a parametrização.
Como chegar. Então, vocês estão, tá muito bem feito isso. Eu estou falando como administrador de empresa, do ponto de vista técnico, está muito bem feito o material e didático ao mesmo tempo. Cabe à TVI realmente a gente divulgar ao máximo. Fica até o espaço também, caso você tendo a possibilidade, conte aqui com o espaço da TVI para conversar com os candidatos ao governo, ao vivo, para ir lá e fazer a cobertura, que isso dá uma transparência, não dá aquela impressão de intramuros. Você sabe que um dos problemas da nossa região é falar assim, quem que foi? Quem conversou? Então, assim, a imprensa ajuda muito nesse ponto com a gente, com isso aí. E me fala um pouquinho desses números aí, são extremamente impressionantes, né? A gente agradece o espaço e a abertura, Kleber, de estar próximo, cobrindo, né, toda essa relação. A gente tem que prezar, sem dúvida nenhuma, pela transparência, né? Esse é também um dos desejos da agência, de poder investir em comunicação. A gente precisa massificar que existe essa organização trabalhando pela região. A gente está aberto a ouvir lideranças, outras organizações com propostas, projetos, que nosso papel é esse, correr atrás do recurso, pensar juntos e executar ações que realmente sejam estruturantes e possam melhorar os indicadores. E falando de indicador, educação é fundamental, né? A gente fala em processo de desenvolvimento regional e não ter educação em número 1 não faz menor sentido, né? Como perspectiva futura. A gente sabe que a educação na nossa região é algo que precisa melhorar muito. A gente tem aí alguns números baseados em dados formais, né? Dados oficiais, e é muito triste ver realmente a nossa realidade, né, do ensino fundamental 1, do 2, a média regional é ficar realmente abaixo da média do Estado. O próprio Estado tem um desafio muito grande também no ensino médio. A gente entende que, né, investir em regime de colaboração entre estados e municípios é fundamental. A gente sabe que os municípios não têm muitas vezes capacidade de executar tudo aquilo que precisa, né, formação de professores, né, muitas vezes os próprios professores estão ali abertos a receber ali uma capacitação, uma atualização, mas muitas vezes o município se esbarra na dificuldade de orçamento para poder executar isso. Então, assim, o olhar é muito completo, pensar iniciativas e ações desde o infantil, né? Tem municípios e localidades que não tem nem creche, né? Como é que as mães conseguem trabalhar, as suas famílias, deixando as crianças, mas é pensar desde o infantil até o ensino profissionalizante, né? Que é importante ter o ensino profissionalizante conectado com as vocações, né, da economia regional. A gente tem que parar de exportar conhecimento, né? Muitas vezes a gente forma aqui pessoas que são brilhantes, mas não permanecem no território pela falta da oportunidade do emprego, né? Então acho que isso é uma das coisas que precisam ser pensadas. A questão do ensino integral é fundamental, né? Se a gente analisar os cases de sucesso que se tem em outros estados ou países, ensino fundamental é base para, né, para boa qualidade do aprendizagem. O Todos para a Educação já divulgou recentemente que investir em educação diminui a violência, né, nos centros urbanos, né, isso é um dado. É até um lugar comum, Jean Paul Sartre, nos anos 60, abrir escolas para fechar presídios. Exatamente. É um axioma. E engano de quem pensa que investir em educação é a longo prazo. A gente tem na prática aqui já algumas ações sendo desenvolvidas, em parceria com o Instituto Arapiauí, inclusive, onde a gente conseguiu ter incrementos do IDEB fantástico em 2 anos. Sabe? Então, assim, trazendo, né, o reforço, trazendo o bom diálogo com o prefeito, com a Secretaria de Educação, a gente consegue mudar essa história. Mas aí a ideia é exatamente realmente colocar alguns eixos e prioridades mínimas para a gente começar a fazer um trabalho e poder, como eu disse, ao longo entre 23 e 26 a gente começar a sentir essa mudança, né? É aquela história, né, Ricardo? Não existe receita de bolo, mas existem princípios básicos que precisam ser adotados e respeitados. Quando você fala, por exemplo, e falou muito bem sobre a capacitação, ou melhor dizendo, né, uma formação continuada dos professores, a infraestrutura existente nas escolas, tem a questão da remuneração e carga horária, que aí é algo que precisa ser discutido com o poder público. E uma coisa assim que me chama muita atenção, a nossa região, ela tem inúmeras escolas profissionalizantes. Só para a gente ser, para além dos IFES, né, o IFE Baiano em Uruçuca, o IFBA em Ilhéus, nós temos, eu não tenho esse dado específico em cada cidade, mas creio que em praticamente todas as cidades nós temos uma escola profissionalizante do Estado a partir dos CEPs. Só em Ilhéus nós temos pelo menos 2.
né? O CEP do cacau, ele tem o antigo CEAMEV, né? Como a gente também pegar essa massa que está sendo formada e que a gente sempre espera que seja uma massa de grande qualidade e fazer também essa inserção no mercado de trabalho, né? Então você tem aí essa conjugação do poder público, você tem também a articulação com a própria iniciativa privada para que possa absorver, e você tem também o próprio terceiro setor, né, que pode estimular uma cultura de empreendedorismo, né? A gente também compreender, né? E é importante a gente compreender dentro da educação de que não tem emprego para todo mundo, mas nós temos espaço para o crescimento de todos, né? Perfeito. Esse estímulo ao empreendedorismo é fundamental, né? Como você falou muito bem, professor. Muitas vezes não se tem todos os postos de trabalho gerados para absorver toda essa, né, essa oferta de mão de obra especializada, técnica que a gente forma. Sem dúvida nenhuma, é uma estratégia fundamental o empreendedorismo. Acho que o SEBRAE cumpre um papel muito interessante, inclusive na região, mas acho que é fundamental a gente estreitar cada vez mais a relação com a iniciativa privada, para que, né, enfim, a gente entenda o que eles precisem para a gente, enquanto terceiro setor ou poder público, possam estimular, né, e dar a estrutura necessária para que essas pessoas possam de fato empreender, né? Você sabe que o papel de entrevistador de programa ao vivo também é fazer o povo rir um pouquinho. Virou até meme. O cara chega na entrevista de emprego, aí pergunta: o que você sabe fazer? Não, eu sei quanto é raiz quadrada de delta menos B2 menos 4AC sobre 2A. aquela equação que a gente aprende no segundo grau, que até hoje a gente grava aquilo e depois não executa. Brincadeira, claro que professor de matemática, não me cancele, por favor. Falar que ao vivo não me cancele, é brincadeira, estou brincando. Precisa saber que delta B2 menos 4AC é relevante, viu? Mas também tem que saber sobre educação financeira. Tem que saber como é como é que declara imposto de renda, tem que saber fritar um ovo, tem que saber o básico da vida. Como é que hoje eu participei há uns 3 anos atrás, você deve lembrar disso, Ricardo, de um evento do SIC que falava sobre a nova geração do cacau. Acho que foi em 2017, em dezembro de 2017. Os desafios do cacau, um desafio é o jovem não quer ser mais trabalhar na lida, não quer mais fazer enxerto, não quer mais estar pulverizando, não tem acesso à internet. Como é que a gente não quer e você hoje tem uma dificuldade de precisar dessa mão de obra e poder remunerar? A gente que é cacaucultor sabe na prática a dificuldade que é um cara bom para fazer enxerto. Você quer pagar bem e não tem. Você tem o cara do biscó, mas não tem o cara para fazer um enxerto bem feito, para fazer observar a floração. Isso para falar o óbvio que é o mercado agrícola, mas também tem o turismo, o guia turístico. Teve uma equipe de formação de guias que eu fiz caramba, chega da paura. Tem um grupo de 2.000 que eu criei em Itacaré. Até hoje, esses caras são referências. Não teve uns novos, eu chamo Erasmo, abraço Erasmo e Adriano, essa galera é dos anos 2000, ainda estão eles sendo os guias, estão tudo coroa, era jovem guia, agora os coroa e não veio outra geração. Então essa formação do jovem para o mercado de trabalho, essa visão que vocês colocam aqui, especificamente reformulação da oferta ensino médio, com itinerários formativos, customizados e expansão formal. Não, está aqui. Bem, fala da integração com o mercado, tem algum ponto aqui? Isso é muito relevante. Esse sinônimo essas conexões com as oportunidades que se apresentam e eventuais potenciais da economia que muitas vezes não foram desencadeados no processo, né, realmente produtivo. Essa semana eu estava conversando, professor Guilherme, com uma pessoa, né, de uma outra organização, também muito ligada ao Arapiaú, do meio da filantropia, e a gente estava falando sobre bioeconomia. Bioeconomia é um assunto quente no norte do país, na Amazônia. Acho que pelo evento da SG se falou muito sobre isso lá, o professor Guilherme já vem debatendo sobre esse tema aqui também, e a gente, pela Agência de Desenvolvimento Regional, a gente estava comentando, a gente pesquisou se existia algum estudo falando sobre o potencial da bioeconomia regional do sul da Bahia. A princípio a gente tem aqui talvez alguns artigos, algumas coisas comentadas isoladamente, então é um desejo nosso, né, de repente em parceria com o ESC, com outros
interessados em a gente desenvolver esse estudo da bioeconomia, não só pensando a oportunidade de geração de emprego, mas também para poder balizar um pouco e estimular essas formações, né, nos centros que já existem na região, para atender esses setores específicos. A gente sabe, sei lá, que a pesca, o próprio cacau, né, a energia solar, enfim, né, quais são os potenciais da economia criativa, da bioeconomia que a gente pode fomentar, potencializar para trazer riqueza para a região. Analisando um pouco o PIB do território, né, dos 26 municípios, fiz uma análise, enfim, com dados oficiais, 13 bilhões de reais de PIB regional, né, pelo menos o dado que eu tive acesso. Mas aí você tem uma concentração muito grande em Ilhéus e Itabuna, principalmente. Né? Então, assim, não é uma região pobre, mas quando você analisa no aspecto mais amplo, né, da distribuição da renda, aí sim a coisa complica e a gente precisa democratizar a melhoria da renda a mais... Uma vez eu estive lá esse é dado também, dado público, o ICMS da Bahia, 60%, 70% está concentrado na Grande Salvador. O tamanho da Bahia é o tamanho da França. E você tem a renda, assim, aí você vai para uma escala regional também, Ilhéus e Itabuna, que é o grande, como disse eu estou bom de citações, viu? Fernando Henrique falou, todo mundo fala isso, mas Fernando Henrique, que ele fala mais impostado, né? Ele disse, o Brasil não é um país pobre, o Brasil é um país injusto. E é um fato, né? Então a gente tem essa má distribuição e que pode se criar políticas, não é contra grandes fortunas, até porque, aí eu sou testemunha aqui, você vê a Fundação Itaú, Fundação Natura, são grandes fortunas que estão muito mais preocupadas com o nosso desenvolvimento regional do que aquele fazendeiro médio ou pessoa, você falou, você tem orgulho, eu conheço a família, eu sei como é que é a cabeça de vocês, mas nem todo mundo é assim. A maioria das pessoas não tem da nossa região não tem esse senso de pertencimento e de querer contribuir, e isso é geracional, isso veio já, é uma região rica e que não tinha faculdade, uma região que se jogava dinheiro, estou falando dos áureos tempos dos anos 30, né? O grande orgulho é o Bataclan, que era uma casa de prazer adulto. Não tinha faculdade. Mas assim, então esse senso de pertencimento vem também dessas fundações e de grandes empresários que estão aqui na região. Eu fiz um artigo tá lá no LinkedIn, que eu falo isso, um dos potenciais por que o sul da Bahia pode se tornar um polo da economia verde, uso o termo não bioeconomia, usei o termo economia verde. E um deles é que, por ser um lugar de bem viver e de um mercado imobiliário que às vezes tem uns nichos de altíssimo padrão, você tem pessoas de altíssimo poder aquisitivo e grande capacidade de mobilização política, econômica e estruturante, que quer que isso aqui fique legal. Não quer ver o sul da Bahia degradado, assim, até por uma relação, não vou dizer de egoísmo, não, mas de afeto. Você cria uma memória afetiva, cria uma relação afetiva, e essa relação afetiva às vezes você não vê no próprio baiano, e vê com a pessoa que vem de fora. Fica a dica aí pra gente... É aquela história de você trabalhar com a mudança da chave de lógica, né? E aí você... a fala de Kleber me lembrou agora uma tirinha que de vez em quando aparece, principalmente na internet, em que um adulto fala para um menino e diz, você está brigando por isso aí, você está sozinho? Ele disse, não estou sozinho, né? Somos muitos, estamos espalhados, mas estamos nos juntando. Né? O que parece o que parece não, né? Está muito explícito nos documentos, né? No documento da agência. E entrando na questão da economia, inclusive aqui quando a gente vê na questão do cacau, entrando na questão da chave da lógica, né? Cacau não é só plantar, colher e vender o cacau, né? A cultura do cacau hoje ela vai para muito além disso, né? Para além da produção você envolve o turismo, você envolve a indústria, você envolve os créditos de carbono, e você tem aí uma série de outras coisas que se agregam a essa questão do cacau, né? O que parece vocês passam na agência também buscar essa mudança da chave lógica, né?
cacau não é só aqui, é o que o professor Guilherme está dizendo, não é o cacau commodity só, é cacau, o sentido abstrato do cacau também, do que quer dizer cacau para essa região. A gente trata o assunto cacau no lato sensu, como cadeia produtiva da cacauicultura. Então a gente está falando desde o pequenininho agricultor familiar, né, que faz a produção primária acontecer, desde o relacionamento com a multinacional que processa, vende subproduto, com a chocolateira multinacional que bota o chocolate acabado na prateleira, toda a cadeia de logística, de suprimento. Então, é uma cadeia produtiva relevante, né, para a nossa região, é uma cadeia produtiva que talvez para o agro brasileiro não fale muita coisa. A gente está falando mais ou menos de 25 bilhões de riqueza gerada para o agro brasileiro. Né, se a gente contabilizar por todo, não significa muita coisa, mas principalmente nos pequenos municípios do sul da Bahia é muito relevante o cacau. Eu me sinto confortável de falar do cacau, não por um estudioso no assunto, mas por vivenciar. Foi o que eu falei no preâmbulo para apresentar aqui. Por vivenciar um pouquinho toda essa história. A gente, enquanto Instituto Arapiaú, a gente elegeu essa cadeia produtiva como sendo um dos vetores da economia sustentável do território para poder colaborar de alguma forma. Então a gente participa das discussões da Câmara Setorial Nacional, principalmente voltada às políticas públicas de interesse, né, para a cacauicultura. A Bahia é extremamente relevante na produção de cacau no Brasil, é o primeiro estado produtor, o Pará não passou, continua sendo a Bahia ainda em produção primária, toda a indústria moageira, né, está concentrada aqui em Ilhéus, 97% de tudo que é processado no país está aqui em Ilhéus. Os subprodutos todos são exportados por aqui. A gente tem um desafio muito grande ainda de avançar em produtividade, né? A gente tem uma média por hectare muito baixa. Claro que a gente tem que levar em consideração... Que está aqui 270 quilos por hectare. Menos de 20 arrobas. Há de se comentar que o Pará é muito mais eficiente que o estado da Bahia em produção por hectare. Mas a gente também teve toda uma crise instalada no passado. E eu costumo dizer que é importante que a gente valorize todo o passado do cacau na Bahia, né? A gente precisa valorizar muito o papel da CEPLAC, tudo que a CEPLAC, né, fez pela cultura na região, mas a gente precisa também em algum momento avaliar o momento que a gente vive e a partir dele a gente se adaptar a essa realidade e somar esforço para a gente fazer aí reescrever uma história ainda melhor do que foi o passado. Então a gente tem esse desafio não só de produtividade, mas de realmente cobrir a região com mais assistência técnica. A gente precisa ter conhecimento aplicado no campo para que os produtores realmente possam sempre estar se atualizando sobre práticas culturais. Essa crítica é fundamental. Eu costumo dizer também que se a gente tirar todo o crédito do oeste da Bahia, talvez não fique um grão de soja plantado, porque eles vivem de crédito. E o cacau é uma cultura do agro, né, como qualquer outra, precisa de crédito para poder rodar. São muito poucos produtores que conseguem ainda acessar crédito. A gente fez um estudo, uma análise breve, e se eu não me engano, 85% não tinham acesso. E aí são vários debates que acontecem, por que não se tem acesso? O crédito público realmente existe, o crédito público subsidiado. Mas existe aí uma série de dificuldades do produtor acessar esse crédito. E aí não é só pela questão do histórico, do endividamento, a partir da crise do cacau, é uma série de outros fatores. E que isso precisa ser debatido e precisa ser colocado via de solução. Então o cacau ele também tem um potencial gigante, professor Guilherme. O senhor já comentou sobre o potencial da economia do carbono, né? A gente vem, enquanto ADR, enquanto a Instituto Arapiaú, junto com o Instituto Humaniza também, discutindo um pouquinho como é que a gente pode realizar, né? E a palavra de novo, realizar esse potencial de carbono, não só em estoque presente no território, no mercado voluntário. A gente tem visto muitos exemplos de que o preço de carbono, né, é comercializado a 20, 30, 50 dólares. A gente precisa trazer isso para cá, a gente precisa fazer isso acontecer. A gente conseguiu, ano passado, por meio de um projeto onde a gente constituiu um seguro paramétrico, a gente fez uma prova de conceito envolvendo alguns produtores, onde a gente conseguiu que algumas organizações comprassem o carbono estocado nessas áreas, em algumas propriedades rurais. Se pagou, na época, foi calculado 10 toneladas de carbono por hectare, se pagou R$20, se eu não me engano, quanto, Ricardo? R$200 por tonelada. E a gente conseguiu financiar um seguro para a lavoura, para esses produtores, pagando com carbono. Olha que bacana, né? Seguro paramétrico baseado em índice de chuva ano a ano, né? Exatamente para cobrir aquele período mais crítico, que se faltar água,
tem queda de produtividade. Então foi um conceito, a gente está buscando ampliar isso e também atrair outras organizações e empresas que queiram, de alguma forma, implementar uma operação de carbono aqui na região, envolvendo principalmente a cultura do cacau. No Fórum ESG, teve a oportunidade de convidar o fundo JGP, né, o José Maria Pulgas, que está aí conversando com a Arapiaú, está conversando com a Economia Verde aqui, a gente está tentando viabilizar. Mas explica para quem está de fora, porque o crédito de carbono, para muita gente, é igual aquela música de Zeca Pagodinho, fala do caviar. Eu nunca vi nem comi, eu sou se falar. Como é que paga esse crédito de carbono? Como é que mensura? É um aluguel? Explica aqui para o leigo como é que funciona. Bom, eu não sou um especialista em carbono, eu sou curioso, né, mas acho que também vale trazer, né, que a gente conseguiu, em parceria com o ESC, com né, o professor Assad, que foi da Embrapa, Arapiaú, e a WRI, uma outra organização não governamental, né, de fora do país, financiar um estudo para a gente entender a dinâmica do carbono presente em estoque na região. A gente, nessa operação do seguro paramétrico, nossa estimativa era de 10 toneladas por hectare, porque a gente se baseou em literatura. Certo. E a gente foi para campo com esses pesquisadores para analisar, 10 mesmo? Será que é 10? Só 10? E no final do estudo, né, em áreas que foram levantadas, áreas demonstrativas que cobriam a média regional, a gente chegou à conclusão de que está estocado em cada hectare de cabruca nessa região 66 toneladas. 66 toneladas. Então, assim, acho que a partir desse dado mais técnico-científico, a gente está conseguindo ampliar muitas discussões sobre o assunto e interesses, como você mesmo colocou, Kleber, de fundos de investimentos, né, de como é que a gente estrutura uma operação de carbono, considerando a externalidade não só ambiental, mas do aspecto social, porque tem muita agricultura familiar presente na região. Preservação de paisagem. Sim. Preservação de paisagem, enfim. Então, toda essa ótica da sustentabilidade se baseia nesses dois pilares. E aliás, isso... desculpa, Cleber, mas e aliás, isso é a questão normativa também, né? Perfeito. É porque uma queixa que a gente sempre, sendo da área do direito, uma queixa que a gente sempre ouve é justamente pela falta de segurança normativa e institucional no Brasil. Você vê, né, que já tem um bom tempo nós temos uma lei de mudanças climáticas, uma política nacional de mudanças climáticas, um pouco mais recente uma política estadual de pagamento por serviços ambientais, que é onde, né, pode entrar a questão do carbono. Mais recente do que a política estadual é uma política federal de pagamento por serviços ambientais e bem mais recente, somente esse ano, salvo engano, que nós temos um decreto que regulamenta no Brasil o estilo de mercado de carbono, né? A forma como você pode efetivamente ter acesso à regularização, ter acesso a recursos, a agentes financeiros que consigam fazer com que essa roda gire, né? Então a gente ainda tem esse problema institucional que precisa ser vencido, né, Ricardo? Tem um mercado chamado mercado livre, né, mercado espontâneo, né, que as pessoas não compram por obrigação, compram até... Mercado voluntário, né? Mercado voluntário. E o produtor se beneficia na ponta, tem agentes intermediários, tem os consultores que tem que validar, etc. Mas, de fato, é um patrimônio real, não é um patrimônio material como a paisagem, que é material que é quantificável, é um patrimônio real que a nossa região tem. E falando um pouquinho sobre crédito, que é um assunto que eu tenho me debruçado nos últimos 5 anos, desde 2016, quando fui trabalhar lá na Gaia, que fui muito feliz que depois estruturou a operação para Arapiaú e Taboa, que a relevância do cacau, ao mesmo tempo que tem pouco crédito, mostra o potencial que tem. Porque você vê o seguinte, se pegar toda a dívida do cacau, todos os produtores de cacau, endividados do Banco do Brasil, o famoso PESA, não vou ficar aqui lamuriando não, vou falar um número redondo, 2 bilhões de reais. É isso aí. 2 bilhões de reais, às vezes é uma estruturação de um CRA, que é um título agrário, ou de uma CPR, para uma usina de etanol. Então você vê como se a gente se organizar, a gente tem capacidade de trazer esse mercado de capitais, a Faria Lima para cá, e reestruturar essa região toda. Não é fácil, tudo tem técnica, tudo tem habilidade, mas os maiores empecilhos estão sendo realmente as divergências internas.
No final do ano passado, eu reativei com outra securitizadora, a Ecoagro, até na época, tem isso no YouTube, na TV Cacau, entrevista que eu fiz com o dono da Ecoagro. E a primeira reunião que eu fiz online, Cristiano do SIC e tal, aí começou a discussão para saber onde é que ia ser. O cara vinha de São Paulo, da Ecoagro, para tratar sobre crédito. Não, estou disposto, o pessoal da Arapiaú fez, está todo mundo adimplente, eu me animei com essa operação, porque foi legal o teu piloto lá. Foi pequeno, mas foi o teu piloto para os outros animais. Aí ele falou, mas pô, eu vou, agora vamos me reunir. Começou uma discussão, acredite, cara, para saber se a reunião ia ser em Itabuna e Ilhéus. Cara, você tá vendo o cara me trazer um crédito de 30 milhões de reais pra cá, pegar um avião, me carregar. Aí me consegue agricultor que estava na reunião, as cooperativas discutindo se era Ilhéus, Itabuna, para, vamos eleger nossas diferenças e focar que não tá difícil. A gente se organizar, vem crédito, tem crédito para isso, existe. A taxa Selic estourou, esse CRA já era para ter saído com a Ecoagro, estourou, ficou caro o juro no Brasil, mas eu conversei, fiz um dever de casa grande, como você tem feito, em paralelo, por isso que eu até falo de aqui da TV, isso é um ponto de encontro, porque a gente vem tratando alguns temas, vocês na Arapiaú a gente fala junto, porque não tem só eles, tem Paraguaçu, ontem eu estava em Salvador, na Credifit, que é um banco de investimento baiano, né, de investidores baianos, que quer fazer crédito para cacau com a taxa humana. Não é Banco do Brasil, mas aquilo sai o dinheiro. Porque às vezes o Banco do Brasil você fala que vai e fica lá, demora, a burocracia não sai. Então às vezes é melhor pagar uma taxa um pouquinho maior e realmente ter essa realidade. Está vindo outro CRA aí com a RPU? Sim, está. Então acho que falando um pouquinho dessa primeira experiência do CRA 1, que a gente chamou, né? Que você começou um pouco essa história lá atrás, nessa discussão com o Grupo Gaia. Então assim, o certificado de recebível do agronegócio. Acho que para o cacau aqui talvez seja até novo esse termo, mas é uma modalidade muito comum para os grãos, né? Principalmente para o oeste da Bahia. Então a gente quis viver essa experiência, claro que existe aí uma pegada do que a gente chama de blended finance, porque parte dessa operação foi custeada pela filantropia, foi por meio de doação, impacto, né? Exatamente. Então a gente quis, na verdade, garantir por meio dessa operação, não só toda a estrutura financeira, né, que foi pensada né, pela securitizadora, né, o Grupo Gaia, mas também a gente envolvendo outras parcerias da filantropia, exatamente para a gente custear a operação naqueles aspectos que muitas vezes trava o processo em relação ao resultado. Então eu me refiro, por exemplo, à assistência técnica. Então a filantropia entrou nessa operação exatamente para garantir a assistência técnica e algumas despesas da operação, onde a gente utilizou uma associação comunitária, né, que trabalha com microcrédito, e a gente fez esse recurso, né, ser conectado no mercado de capitais à agricultura familiar. Então foi uma operação pequena inicial, um pouco mais de R$1 milhão, mas que a gente entendeu e percebeu, né, uma operação de custeio, diga-se de passagem, mas que a gente percebeu que nesse um ano e meio, né, no máximo, aí a gente percebeu a alavancagem que o produtor teve, não só relacionada à produtividade pelos tratos culturais, mas também pelo investimento em infraestrutura e beneficiamento, onde ele conseguiu produzir cacau de qualidade e inserir e atender não só o mercado de commodities, mas também mercados especiais, onde se chega a pagar 100% a mais do valor de commodity, né? Então a gente, como foi um sucesso o CRA 1, inclusive em relação à inadimplência muito baixa, a gente está estruturando uma segunda operação, de novo envolvendo parceiros da filantropia e agora numa interlocução direta com o BNDES. Então a gente espera que a gente consiga pelo menos 6 vezes mais do que a gente conseguiu fazer de recurso chegar na ponta no primeiro, aconteça agora. E acho que vale reforçar que essa não é uma operação que a gente quer competir com os bancos, né, com o recurso do agro subsidiado. Em hipótese não é para competir mesmo. Mas são vias alternativas que garantem, de certa forma, ao produtor menos burocracia. Às vezes o produtor pequeno, o agricultor não tem uma condição de documento da propriedade, então ele está fadado a nunca acessar o crédito. Então a gente quis criar ali vias alternativas de acesso a crédito para dar uma estimulada aí
na cultura do cacau, lastreada em aspectos sociais e ambientais justos. Aqui na Economia Verde passou, né, não só o presidente da Ecoagro, né, o Maci, mas também o advogado Júlio Laure, que fez uma mágica lá, porque o primeiro CRA, por ser um projeto de impacto, pequeníssimos produtores, tinha produtores que não sabiam assinar. Então teve que ser na impressão digital e sem poder alienar a terra. E esse CRA foi emblemático, era PAU, tudo mais. Vai acontecer outros, vão vir a Ecoagro, vai vir Credifit, e começa a abrir no bom sentido da palavra, né, abrir a cancela para o mercado de capitais enxergar a nossa região. Esse bate-papo, não falei que é 50, quando o papo é bom, passa rápido. 50 minutos quase, mais com a partida de futebol com prorrogação. E a gente nem entrou no terceiro eixo, né? nem falou de turismo. Só eu fiquei tá vendo vocês? Falei só passando. Vai ter uma só sobre turismo, viu? Convidado. Pessoal, mais uma vez, Ricardo Gomes, Ricardinho do Coronel Osés. Não é Coronel. Obrigado pela presença. Obrigado por vir nos visitar. Quero que você conheça também o estúdio de gravação, de som. Entenda isso aqui como um espaço de economia criativa para esse contexto todo da agência. Vamos ficando por aqui nessa sextona. Vamos passar para quem, produção? Tá certo, produção, pode deixar. Ricardo, daí as palavras finais e muito feliz com tudo que eu ouvi. E o professor Guilherme também, as últimas percepções dele. A gente já está terminando aí, já tá na pressão para terminar já, e é só agradecer a presença de Ricardo e mais uma vez, né, essa oportunidade de estar aqui dialogando. Eu penso que os diálogos, eles são imprescindíveis, são necessários, e esse trabalho de articulação que já está sendo feito, né, que na prática já é feito já há algum tempo pelas instituições que formam a agência, e ganham um reforço agora com a institucionalização desse esforço. Então, é agradecer e parabenizar também pelas iniciativas que já vêm sendo feitas já há um bom tempo. Eu que agradeço, professor Guilherme, Kleber, pela oportunidade de falar um pouquinho aqui da Agência de Desenvolvimento Regional. Essa organização que é do território é uma organização que vem exatamente para promover um ambiente facilitador, né, induzir a atração de investimento, e a gente se coloca à disposição para estar com vocês, poder trazer mais novidades e somar, sem dúvida nenhuma, em favor do nosso território sul da Bahia. Obrigado. Ricardinho, vamos olhar com carinho essa relação TVI-ADR, que tem muita coisa para a gente fazer, e vamos encerrando por aqui. Daqui a pouco entra o Alerta Cidade, que é uma gritaria para esse programa, é uma confusão, um furdunço, mas é isso aí. TVI é para mostrar o cotidiano também da nossa região. Obrigado. Eu acho que vale a pena, assim, agora falando, para concluir, que a produção, assim, manda encerrar, depois a gente vai voltando e vou falar mais. mas depois que os programas vão fazer sucesso, né? A graça é essa mesmo, improviso. Ricardo, fala aí, @. Então, eu vou compartilhar, a gente está em desenvolvimento da agência, do site, mas acho que a gente vai ter a oportunidade de publicar, eu acho, nas redes, e aí eu coloco lá direitinho o site da agência, os e-mails, para todos aqueles que tiverem interesse de conhecer um pouquinho mais a organização e os projetos. E outra coisa, arapiaú.org.br, né? É onde você encontra o link para você baixar. Já baixei, vamos ver. Aí, ó, bora baixar para conhecer o documento. Isso aí. Obrigado. E vamos divulgar aí nas nossas redes sociais bastante. Obrigado, Ricardo. Obrigado a você. Vamos lá, Denilton. Cadê você? Chama Alerta Cidade. Economia Verde. Oferecimento CVR Costa do Cacau. Consciência ambiental.